Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Nesta segunda parte da conversa com Bernardo Mota, dedicámos-nos a alguns tópicos dentro do género mais normais numa conversa sobre religião e cristianismo, como a figura de Jesus, a experiência subjetiva do divino e o eterno problema do mal. O ponto de partida foram as 3 razões que o convidado invoca para se afirmar católico. A primeira, a certeza de que Deus existe, e que abordámos largamente na primeira parte da conversa. A segunda, a convicção de que Jesus Cristo é Deus. E a terceira, aquilo que faz com que se afirme católico e não protestante, que é o facto de entender que a doutrina original da Igreja está mais próxima da visão católica. Sendo que, por estranho que pareça, acabamos por não ter tempo na conversa para desenvolver este terceiro ponto. Dedicámos-nos, por isso, sobretudo ao segundo ponto, a convicção do convidado, e que é um dogma na maioria das denominações cristãs, de que Jesus Cristo é Deus. Isto levou-nos a discutir a figura de Jesus e o que é que, no entender do convidado, se pode dizer da veracidade histórica dos relatos que constam no Novo Testamento. Daí passámos para um tema que me suscita muita curiosidade, como é a experiência pessoal subjetiva do divino, uma experiência que para muitas pessoas, como é o caso do convidado, tem um lado estético muito forte. E daí passámos para o chamado problema do mal, ou seja, porque é que existe mal no mundo, um tema que é um clássico destes debates há já vários séculos. De seguida, confrontei o convidado com as minhas objeções em torno da lógica da ideia de santo, mesmo à luz da fé católica, e algumas contradições que, no meu entender, existem subjacentes à ideia de alma. No final do episódio, como que para embrulhar esta muito longa conversa, perguntei ao convidado por que são tão raras em Portugal este tipo de discussões entre crentes e não crentes. Recorde que, ao contrário de muitos católicos que remetem a questão de Deus para uma questão puramente subjetiva e de fé, o Bernardo está convicto de que a existência de Deus pode ser provada filosófica e cientificamente e que é algo, por isso, perfeitamente debatível. Espero que gostem desta segunda parte da nossa conversa. Como disse na introdução da primeira parte, o convidado gosta muito deste tipo de discussões e, por isso, pediu-me que vos instasse a entrarem em contacto com ele se quiserem esclarecer ou discutir algum ponto. Deixo os contactos do Bernardo na descrição do episódio. Mas a questão é duas coisas. Esta é uma discussão interessante, não é? Mas, como eu te dizia, estamos ainda muito longe do cristianismo, não é? Daqui, e depois é sempre possível argumentar, e o argumento normalmente responde a quem, como tu estás a fazer, coloca estes problemas e diz a resposta é Deus, é que no fundo estás a responder a um mistério, estás a responder a um problema complexo com uma explicação que ainda é mais complexa desse. Eu não acho que seja. Mas eu nem vou por aí. Quer dizer, se quiseres podes, porque está à vontade para comentar isso, não é? Mas o meu ponto é que isto está muito distante do cristianismo, não é? Sim. Onde eu acho que a evolução e o surgimento do homem anatomicamente moderno, não é? Do ser humano anatomicamente moderno, é interessante, é porque é útil para fazer a ponte para o cristianismo, porque aí tens o cristianismo em jogo, não é? Aqui, quer dizer, tu podes acreditar nisso e podes ser teísta, podes acreditar nisso e ser qualquer uma das 3 religiões abraâmicas, até religiões mais orientais, até religiões que desapareceram, quer dizer, dá para tudo, percebes o que eu quero dizer? Não é? Percebo. Eu acho que é preciso partir o problema às postas. E sempre que aqui temos mais tempo para conversar, mas sempre que eu tenho 20 minutos ou meia hora para explicar porque é que sou católico, eu costumo partir o problema em 3 passos muito diferentes uns dos outros. Primeiro passo, certeza que Deus existe. É o ponto de partida. Mas esse é fé, não é? Não. Certeza racional que Deus existe. Ou seja, o que eu estou a afirmar, como sempre afirmaram os católicos e os cristãos, e já os judeus também diziam, a existência de Deus é algo que se pode saber com certeza e não à luz da fé. Ponto número 1. E há dúzias de argumentos para isso, para quem quiser investigar. Há um vídeo excelente do filósofo Peter Kreeft, que eu recomendo vivamente, em que ele numa hora apresenta 2 dúzias de argumentos, ou assim 25 argumentos, é uma coisinha inacreditável. Alguns antigos, outros recentes, mas muito interessante esse vídeo. E cada argumento são tratados, que dá para escrever sobre eles. Passo número 1. Chegámos à certeza de que existe, e eu vou descrever o que é este passo número 1. Depois, se tivermos tempo, podemos falar um bocadinho como é que se chega a essa certeza. O primeiro ponto de partida leva-nos a um Deus que é omnipotente, omnisciente, é imaterial, é imutável, não muda, é muito importante isto, é imutável, porque se ele é perfeito, não lhe falta nada por acabar, não há potencialidades nele para serem tornadas atuais, não lhe falta rigorosamente nada. Portanto, o que é a mudança? A mudança, já dizia Aristóteles, é a passagem de uma coisa que é puramente potencial para uma coisa que é atual. Esta cadeira está aqui atualmente, mas potencialmente pode estar ali, não é? Se eu mudar a cadeira de sítio, eu atualizei uma potencialidade desta cadeira que é estar noutro sítio, não é? Mas, por exemplo, se tu me disseres assim, Bernardo, é possível atualizar a potência de pôr esta cadeira no Sol? Não, porque ela vai arder ainda muito antes de chegar ao Sol. Não é? Portanto, esta cadeira estar no Sol não é uma potência dela atualizável. Só para explicar aqui um bocadinho o jargão aristotélico. Os argumentos de Aristóteles de mais daqui levam-nos a um ser que não tem nada de potencial. É puro acto, puramente atual. E este ser, como não tem nada para ser atualizado, é imutável, porque mudar é atualizar potências.
Se ele é imutável, certamente não é feito de matéria nem energia, porque a matéria e energia são coisas mutáveis que nós sabemos, não é? Está fora do tempo, está fora do espaço, e uso a palavra fora muito entre aspas, porque estou a usar uma palavra que eu preciso de usar, porque o nosso intelecto não está facilmente adaptado a falar sobre este tipo de conceitos tão abstratos, que é outra coisa que às vezes nós não nos damos conta, não é? Que é, se nós não somos esse talento infinito e material, perfeito, etc., com que pretensão é que podemos querer compreender todos esses conceitos com muita clareza? Nós estamos a tatear em direção a Deus, que é o que eu estou a tentar fazer. O que é que podemos tatear em direção a Deus? Podemos, por filosofia e por razão, e à luz do que observamos da mudança, não é? As coisas mudam. Ora, se uma coisa mudou, algo potencial foi atualizado, mas uma coisa que passa de potencial atual só pode passar de potencial atual por algo que já seja atual. É preciso eu, como pessoa atual, para pegar na cadeira e pô-la ali, para atualizar essa potencialidade, não é? Por isso, o que diz Aristóteles é, como uma coisa não se coloca a si mesma em ato, algo já tem que ser atual para a atualizar. E em Aristóteles, o primeiro argumento, o argumento do motor imóvel é precisamente isso. Não é possível que eu tenha uma cadeia infinita de atualizadores de potencialidades. Eu tenho que ter um primeiro atualizador de potencialidades que ele próprio não foi atualizado. Esse é o argumento de Aristóteles, Tomás de Aquino coloca como o seu primeiro argumento. E é um argumento filosoficamente fortíssimo, fortíssimo. Continua perfeitamente válido, com sólidos defensores, e é um argumento que eu acredito que é dos mais simples e fáceis, com alguma reflexão, de uma pessoa compreender. Sim, aliás, não por acaso hoje em dia é muito usado enquanto... Olha, justamente nesses debates que tu falavas. Nesses debates é muito utilizado porque é um argumento que não precisa de fé nenhuma. Quer dizer, precisa de fé em que a mudança é real. A única coisa que eu peço a alguém que aceite este argumento é que acredite ou que concorde que a mudança é real. Porque uma forma de negar este argumento é dizer a mudança é uma ilusão. Mas esse é o primeiro passo, não é? Estavas a dizer que havia 3. Sim. Segundo passo, Jesus Cristo é Deus. Entramos num território mais movediço. E há 2 razões que eu encontrei ao longo da minha vida para estar convencido que Jesus é Deus. 2 razões. Qual é a mais forte de todas? A experiência humana de viver em comunidade e de confiar em pessoas. Eu não vou dizer que seria uma mentira, que eu estou certo que Jesus Cristo é Deus, porque andei ali de história. Mas, Bruno, desculpa, já voltas no aí. meu caso não foi assim. Já voltas aí, mas deixa-me só voltar atrás. O teu segundo passo é Jesus Cristo é Deus, mas tens um passo intermédio que é o do Antigo Testamento, que faz parte do canon cristão. Sim, não é? faz. Portanto, tu tens o Deus do Antigo Testamento, que não é este Deus abstrato que nós estamos a falar. Quer dizer, eu digo que é, mas não é óbvio que seja, mas eu digo que é. São longas páginas a descrever um determinado tipo de Deus, não é? Sim, mas para já é preciso compreender os textos. E muitas vezes a palavra Bíblia é enganadora, porque Bíblia na verdade é uma biblioteca de textos com uma série de géneros. Se eu estou a ler, por exemplo, o livro dos Salmos, eu estou a ler música feita para ser cantada, composta de tradição pelo rei David. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu estiver a ler o livro das Crónicas, estou a ler um texto que é assumidamente histórico, por exemplo. E se eu estiver a ler o Gênesis, qual é a categoria desse livro? Ou o Deuteronômio. Ou seja, nós temos que, a certa altura, ler os especialistas e começar a compreender o que é que um especialista do Antigo Testamento diz acerca de cada livro individualmente. Quem o escreveu, quando foi escrito, com que objetivo, qual era a audiência, era para que propósito. Nós, modernos, muitas vezes pegamos na Bíblia e achamos que aquilo é uma coisa que surgiu miraculosamente coesa. Não. A Bíblia é um trabalho de seleção. Os judeus escolheram. Os cristãos também escolheram. Pois, e não é igual. Justamente. E deixaram muitos livros de fora. Sim. Muitos. Mas tu compras, quer dizer, passa a expressão, o Antigo Testamento, não é? Sim. Para ti faz parte Sim. Há uma coisa que é pouco falada hoje e pouco sabida, nem se fala na catequese, é uma coisa muito triste que não se diga isso, mas há uma ciência bíblica chamada tipologia. A tipologia é uma ciência que surge com os padres da Igreja, com o início do cristianismo. O que é que faz a tipologia? A tipologia estuda paralelismos em que o Novo Testamento cumpre, reforça ou aponta para o Antigo. E houve um fulano, que eu não me recordo o nome, que na internet colocou um gráfico feito em computador, em que ele ilustra os tipos com linhas. Como é que isto é? Temos o Antigo Testamento de um lado, o Novo Testamento do outro, e ele faz umas linhas em computador a ligá-los. É fascinante, porque mostra uma teia profundíssima. Essa imagem é suficiente para acabar com a ideia de que o Antigo e o Novo Testamento são coisas muito diferentes. Não, por isso é que eu dizia no início, quando eu ouvi essa ideia a primeira vez, achei interessante, mas na prática, para o bem e para o mal, não é possível fazer, porque todo o Novo Testamento é construído sempre a remeter para o Antigo. Sim. E, portanto, não dá para fazer Na isso. pessoa de Jesus, o próprio Jesus, e esse é o grande certo, escândalo. esse é o grande escândalo, não é? Jesus diz, eu vim cumprir as Escrituras. Eu vim cumprir as Escrituras. Sim, ele diz isso há um dia numa sinagoga, eu acho que não sei se está em Cafarnaum, há um dia numa sinagoga que as pessoas devem ter ficado perfeitamente aterrorizadas, não é? Quando ele acaba de ler a Torá, ele diz, hoje mesmo cumpriu-se esta passagem. Se nós tivermos um bocadinho de compaixão pelo judeu da época,
Compaixão é colocar-nos na pele deles. Ficaríamos horrorizados. Diríamos, este fulano é um herege. Ou seja, é preciso perceber também que, acho que era o C.S. Lewis que dizia, de uma forma engraçada, quem é Jesus Cristo? Ou é um mentiroso, um farsário hábil, manipulador de pessoas, hipótese número 1. Ou é um herege louco, com mania da grandeza, que cumpre as escrituras e que é filho de Deus, não é? Segunda hipótese, não é? Não faço ideia o que é que está a dizer, não é? É um louco completo, desvairado. Ou então é Deus encarnado. Não há assim muito mais opções. Quer dizer, se há mais opções, podemos pensar que há mais opções, mas porquê ele faz este exercício? Porque nós estamos tão habituados à figura de Jesus Cristo e ao cristianismo que damos isto de borla. Como há bocado damos de borla à ciência, não é? Ciência, toda a gente faz ciência. Não. A ciência surgiu no centro cristão. Aqui é um bocadinho igual. Costuma-se dizer assim, Jesus foi um grande profeta. Isto é uma frase que tipicamente os não crentes costumam dizer assim com muita, até com algum elan, não é? Jesus foi um homem muito bom, muito sábio. Não. Jesus, quando surge, lança o verdadeiro caos. O caos na sociedade judaica, o caos na sociedade romana, nos remotos confins do Império, aparece aquele homem que foi crucificado como um escravo e em 60 anos nós temos um montão de cristãos em Roma tão grandes que Nero culpa o incêndio de Roma aos cristãos. Nero vai buscar cristãos compostos, olha porquê? Porque eles eram imensos. O incêndio é 64, talvez, depois de Cristo. Em 64 depois de Cristo, Roma está cheia de cristãos. Senão, ele não os usaria como bode expiatório. E nós pensamos, como é que este homem faz tantos estragos, por assim dizer, não é? Se eu for não católico ou não cristão, eu vejo ele como uma espécie de um epicentro de um terremoto enorme, não é? E é um terremoto que depois muda a história da humanidade para sempre, não é? E este é um dilema que eu acho que as pessoas deviam pensar um bocadinho. E eu convido as pessoas que não são católicas a pensarem assim, será que a minha ideia de Jesus Cristo é um bocadinho confortável demais? Eu cresci nela, Jesus Cristo, acho que sei quem é que é. Mas confortável em que sentido? Confortável não há nada mais para me surpreender em Jesus Cristo, já desde criança que eu ouço as histórias. Mas era uma ideia positiva nesse teu retrato, não é? Positiva, o que eu quero dizer é perturbadora. Ou seja, o que eu acho que as pessoas têm que fazer, as pessoas que nascem numa cultura cristã ou pós-cristã, porque a nossa cultura é pós-cristã, nós não podemos enganar-nos, atenção. Nós vivemos num país e num continente e numa cultura pós-cristã. Portugal já não é cristão, atenção. E eu não quero saber das estatísticas de batizados e de batismos. Sim. Ainda há para aí muita gente batizada, mas isso não quer dizer nada. Portugal é um país pós-cristão. E o convite que eu faço àqueles que já não têm uma prática cristã é esta: sair de uma zona de conforto e puxar pela cabeça. Como é que isto é possível? Como é que um homem que, quando abre a boca, diz coisas que são heresias, que causa uma raiva e um ódio às elites judaicas, que vão convencer o governador para o mandar matar. Pôncio Pilatos não queria fazer isso. Que vão convencê-lo a mandá-lo matar. Isso depende, nós acreditamos completamente no Novo Testamento, não é? Sim, nos 4 Evangelhos, não é? Bom, não é necessário acreditar completamente, atenção. Não tenho dúvidas que Jesus Cristo existiu. Sim. E que... Ainda bem, porque há pessoas que têm, e isso não faz nenhum sentido, não é? Há uma corrente de pessoas que negam que Jesus existiu. Não sei se não faz nenhum sentido, atenção. Não há nenhum académico do Novo Testamento que diga que Jesus existiu. Não há um único. Não, eu sei que não é o mainstream. Sim, não, é que nem sequer... Eu vou ser um bocadinho mais... Não, é que tu não tens, naquilo que nos chegou dos romanos, tu não tens, salvo erro, não tens nenhuma referência a Jesus Cristo. Tens uma referência direta? Tens. Ou tens Sim. referências que são interpretadas como podemos ser? Não, tens. Pronto, tens. então... Tens Tácito, Não, tens mas Plínio, mais tens tarde. Plínio. Mais tarde. Não contemporâneas, é o meu ponto, não é? Uma geração depois, 2 gerações depois, não é muito. Tens o historiador judeu, o Flávio Josefo, que escreve em 2 passagens, quando ele conta acerca da condenação à morte do irmão de Jesus. Ele diz mesmo, este é o irmão daquele Jesus que morreu, que foi crucificado. E depois há uma outra passagem em que ele também se refere a Jesus. O historiador judeu, o Flávio, que não tinha nenhuma simpatia por isso, porque ele era sobretudo muito pró-romano. Aliás, é engraçado que o Flávio Josefo chama-se Flávio em honra aos seus patronos, os imperadores flavianos. Ele era mesmo uma pessoa vendida, é um falar muito forte. Digamos que ele era um judeu muito acostumado já ao Império Romano, não é? Muito com a paz feita. E o Flávio Josefo é detestado por muitos judeus orgulhosos do judaísmo, não é? Que não se renderam ao Império Romano, não é? Porque consideram como um vendido, não é? Flávio Josefo é um vendido. Portanto, o Flávio Josefo não tem absolutamente nenhuma coisa a ganhar nem a perder com o tema de Jesus. E ele refere Jesus 2 vezes. Sim, mas pronto, há evidências fora. Sim, esse há outra falácia, que é evidências fora ou dentro do Novo Testamento é uma coisa super enganadora, porque o Novo Testamento é um conjunto de livros que a própria Igreja foi escolhendo. Há uma série de evidências de Jesus Cristo em livros que não estão no Novo Testamento, que a Igreja não quis trazê-los para o Novo Testamento. Certo. Mas podia ter trazido. Sim. Em muitos casos contradizem a ortodoxia. Sim, noutras não. Os mais tardios contradizem. Os textos gnósticos do século III e IV, os Nag Hammadi, que se encontraram no Egito, contradizem e são tardios, e inclusive estão desligados até... Por exemplo, é engraçado reparar que os textos gnósticos de Nag Hammadi, que têm 200, 300 anos após Jesus Cristo,
os nomes próprios das personagens já não têm nenhuma relação com nomes que se usavam na Palestina. Engraçado que houve um historiador que recentemente fez uma comparação e olhou para a estatística dos nomes próprios do Novo Testamento e viu quantos Simões, quantas Marias, quantas Madalenas, não sei o que, por aí fora. Fez assim essa análise estatística. E depois foi outra fonte, foi uma historiadora judaica. Essa historiadora judaica, nos anos 90, salvo erro, compilou uma onomástica, compilou uma análise estatística dos nomes mais usados no primeiro século na Palestina. E este historiador, que é o Richard Bauckham, que é de Cambridge, é um historiador que ainda está no ativo, fez em 2007 um livro absolutamente bombástico, que causou imensas ondas no meio académico, que é Jesus and the Eyewitnesses, Richard Bauckham. E o que ele fez foi um trabalho muito engraçado, até usar o Excel, não sei, usou o computador dele, e foi olhar para a estatística dos nomes próprios, que a historiadora judaica tinha compilado uma década antes, muito interessante, não é? Em que tem o ordenar dos nomes mais comuns. Nome mais comum, de longe, Simão, para os homens. Nome mais comum de mulher, de longe, Maria. E depois fez a mesma coisa. Deixa cá pôr as palavras do Novo Testamento no motor de contagem e deixa cá ver quais são os nomes mais frequentes. E eu não sei decorar agora os números, tinha que ir ver, mas há uma correspondência interessantíssima. Os primeiros 5 lugares da lista do Novo Testamento correspondem aos primeiros 7 da historiadora. Há ali uma pequena desfasagem. Se tu escrevesses hoje um romance passado em Portugal no século XXI, e fosse um romance tão longo como o Novo Testamento, tu nunca acertarias na distribuição estatística dos José Marias, dos Manuéis, dos Pedros, das Marias, dos Antónios. Nunca acertarias, porque ninguém sabe. Tinhas que saber a estatística daquele ano, naquela cidade, e depois escrever um romance em que contavas os nomes das pessoas para aquilo bater certo. Certo. Sim. Este é o argumento, para mim. É interessante. Quando eu descobri este argumento, isto para mim caiu-me o queixo, porque eu pensei, caramba, andaram sempre a vender que o Novo Testamento era uma coisa mais teológica e mais alegórica, e afinal temos aqui coisas que batem certo. Mais, São João, que é tido como o evangelho mais posterior e o que dizem mais longe do histórico. São João é o único que fala de 4 ou 5 aldeias obscuras da Palestina que os arqueólogos têm evidências para a sua existência, mas são tão obscuras que ninguém sequer apareciam em documentos. Aparece em João. Sicar. Acho que é uma dessas que agora me estou a lembrar dessa aldeia. Aldeias obscuras que Mateus, Marcos e Lucas não referem, mas que João refere. Por exemplo, distâncias entre aldeias. Essa dos nomes é curiosa. Distâncias a pé entre aldeias. Se os evangelhos foram escritos muito depois dos acontecimentos por alguém que não esteve lá e não viveu lá, como é que eles sabem que são X dias entre este local e aquele local? Como é que eles sabem que, por exemplo, Jesus subiu para Jerusalém? Subiu. Jerusalém é alto e ele vinha da Galileia. Ou seja, os historiadores hoje em dia estão a fazer esta análise. Olham para a flora, olham para a meteorologia, olham para os hábitos alimentares, olham para os locais e os nomes. E os historiadores que não têm preconceitos estão a chegar à conclusão de que isto que eu estou a dizer agora é mainstream. E repara que o que eu estou a dizer não implica acreditar em milagres. Claro. Eu estou a tentar representar aqui com algum rigor historiadores, muitos ateus, que não acreditam que Deus existe, que não acreditam que Jesus era Deus, que não acreditam nos milagres terem acontecido, mas que acreditam que os textos são biografias antigas e que as pessoas que os escreveram estão a tentar retratar fielmente o que viram. É possível não acreditar em milagres e acreditar que o texto é um texto e é possível até achar que não estão a retratar fielmente, que estão a fazer algum spin, não é? Podem fazer algum spin, mas sim. Os efeitos eu usei uma geografia, não é bem? É um bocado anacrónico neste caso, sim. Mas Mas tens razão. É anacrónico acharmos que quem escreveu os textos do Novo Testamento estava a fazer uma recolha de dados estilo Hercule Poirot, não é? Para ter um retrato mais rigoroso possível dos acontecimentos. Não. Um elogio, não é? Está a apresentar aquela pessoa como da melhor forma possível. Filho de Deus, provavelmente exagerando alguns factos, mas isso não tira que ele tenha existido, não é? Por acaso, curiosamente, até há coisas em contrário. Ou seja, é evidente que os evangelistas querem... Mas o meu ponto aqui é só dizer que tu até podes achar que os 4 evangelhos e outros estão a exagerar alguns factos e, no entanto, não deixar de acreditar que Jesus Cristo existiu. Sim, claro. Existiu e teve uma biografia aproximada àquela, não é? Isso é muito interessante. Ou seja, há aqui vários graus. Uma pessoa pode dizer... eu acredito que o Novo Testamento é um texto, é uma biografia antiga, histórica, mas eu não sou teísta, não acredito que Deus exista. Isso hoje em dia é o mainstream do Novo Testamento. É preciso que as pessoas tenham noção disto. O mainstream já não é achar que os textos não são fidedignos e que não se pode confiar neles porque não se sabe o que está lá escrito. Há um representante, que é o Bart Ehrman, que é um académico competente, muito competente até, e que representa o extremo cético que diz que não é possível conhecer o texto original com exatidão. Mas ele é visto pelo mainstream como um radical. Mas é um académico, é uma pessoa muito competente. O mainstream diz, são biografias antigas. Um segundo grau. O segundo grau diz que Jesus é Deus, como tu dizes, não é? Mas os textos, se calhar, têm floreados e têm coisas que não são muito precisas. Ainda há um outro grau. Há um grau que diz, o Novo Testamento é inerrante, não contém erro. Mas atenção,
Inerrante significa, o Novo Testamento não contém erro em moral, nem erro em doutrina. Para a Igreja Católica, a moral e a doutrina são muito importantes. Portanto, há uma visão da inerrância que diz assim, eu não estou preocupado se o evangelista acertou no dia, na hora, ou em quem é que perguntou o quê, ou no nome da pessoa. Eu estou preocupado na moral e na doutrina. É uma visão da inerrância bíblica muito respeitável. E depois há um grau, talvez o mais alto de todos, de inerrância, que é dizer, há ainda mais um outro. Há um grau que diz, tudo o que o Novo Testamento contém é inerrante, mesmo nos factos da ciência e da história, mesmo nesses factos não há erro. E depois ainda há um grau, e esse já não é aceitável, que é o grau que diz, nós sabemos o texto exato que foi escrito na primeira vez. Nós temos em posse hoje o texto ipsis verbis original do Novo Testamento. Eu acho que a história do Novo Testamento não nos permite dizer isso. Permite-nos dizer que nós temos um texto altamente provável, um texto com alta qualidade, mas não nos permite dizer que temos o texto original. Bem, mas desde logo tens 4 relatos diferentes, não é? Portanto, como é que ele pode ser o texto original? Atenção, eles são harmonizáveis. Essa também é uma ideia interessante. Eu agora, esta Páscoa, decidi-me a fazer uma coisa que já há muito tempo que eu queria fazer, que foi tentar montar uma cronologia concordante. Há séculos que a Igreja faz isto, ou seja, as pessoas têm que ter noção. Houve uma proposta até, provavelmente havia mais o do que uma. Diatessaron. O Diatessaron, no século IV ou V, fez-se uma tentativa de fazer uma harmonização. Sim, é verdade. Eu acho que isso é uma violação dos textos. A Igreja desde sempre quis ter os textos independentes e discordantes na superfície. Mas sempre há alguém a tentar fazer concordâncias, não é? E aqui há uma sugestão que eu faço a quem está a ouvir. Quem estiver interessado também tem todo o gosto em continuar a discussão depois em offline, por e-mail ou outra maneira qualquer, ou no Facebook. Existe várias formas de harmonizar, por exemplo, a manhã da ressurreição, que é sempre um dos casos mais apontados. Os evangelhos todos são discordantes em relação ao que é que aconteceu desde a noite de sábado, em que Jesus estava dentro de um túmulo. Não há dúvida que ele foi sepultado. É um facto histórico que ele morreu e foi sepultado. Os historiadores não negam isso. E depois há um outro facto histórico que também nenhum historiador, ou melhor, não é nenhum historiador, a larga maioria dos historiadores não negam esse facto. O túmulo foi encontrado vazio. 2 factos que os historiadores não negam. Mas como é que podes não negar? Quer dizer, enfim. Porque que provas se eu é que sou um tens do historiador segundo? que trabalho com certos métodos arqueológicos, num conjunto de livros gregos ou romanos ou egípcios, se eu usar os mesmos critérios para o Novo Testamento, que devo usar se for um académico sério, não é ser super exigente com o Novo Testamento e pouco exigente com os livros dos mortos dos egípcios, isso seria uma tolice, não é? Eu tenho que ter o mesmo grau de exigência. Se eu usar o mesmo grau de exigência, eu não tenho nenhuma razão histórica para duvidar que, número 1, Jesus existiu, número 2, Jesus foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Até se pode propor o ano. Há quem diga 33, há quem diga 35, porque através da data da Páscoa e de mais alguns dados consegue-se até apontar um ano provável. E sabe-se quando é que a Páscoa ocorreu, e sabe-se por astronomia, portanto nem sequer é difícil chegar ao dia exato em que Jesus Cristo foi morto na cruz. Que ele morreu na cruz não se nega, há fontes históricas romanas que o dizem, que ele foi sepultado também não se nega. O local também hoje em dia não é disputado, porquê? Porque a arqueologia, e recentemente abriu-se o interior do Santo Sepulcro da Igreja, o National Geographic fez um comentário sobre isso, em que se fizeram escavações e pela primeira vez se pôs a nu a pedra que está por cima do túmulo, foi a primeira vez que se pôs a nu essa pedra, em séculos. Os arqueólogos não duvidam. Este é o local tradicionalmente considerado o local em que Jesus esteve durante 3 dias. Mas não duvidam que seja ali? Os arqueólogos historiadores não. Há algumas coisas que às vezes se vê no canal História, cuidado com isso. Há uns documentários sobre o túmulo de Talpiot e umas coisas assim um bocado estranhas. Isso não é história, isso é o que eu chamo história fantástica. A história do fantástico. O canal História e o Odisseia têm muito disso. Então, cuidado com isso, cuidado com isso. Os historiadores do Novo Testamento não duvidam destes factos. Jesus morreu, foi crucificado, foi sepultado e o túmulo foi encontrado vazio. Pior do ponto de vista de inesperado. Quem é que encontra o túmulo vazio? Mulheres. E as discrepâncias são harmonizáveis. Eu não vou entrar agora nelas, mas elas são harmonizáveis. São João, por exemplo, descreve essa madrugada do ponto de vista de Maria Madalena. E São João conta uma série de detalhes que não encontramos nos outros evangelhos. E sempre da perspectiva do que Maria Madalena terá contado ao evangelista João. É a tradição, segundo Maria Madalena, que veio para o evangelho de João. Enquanto que outros evangelistas estão a recolher outras testemunhas. Por exemplo, há um evangelho que eu não me recordo agora qual, que diz que uma das mulheres que foi ao túmulo era Salomé. Acho que só aparece o nome Salomé num único evangelista. Isto é uma contradição? Não! O que se passa é que alguns evangelistas não devem ter falado com a Salomé e outro que falou com ela e recolheu o que a Salomé lhe contou do que ela viu. E, portanto, ele, para honrar a testemunha Salomé, pôs o nome da Salomé no evangelho. É normal. Quando eu recebo de uma testemunha ocular um testemunho, eu ponho o nome dela no livro. É uma coisa de esperar. Portanto, atenção, quando há certas pessoas aqui que não estão ali, isso não é uma contradição. Contradições são coisas um bocadinho mais complicadas. Onde é que nós poderíamos encontrar uma contradição difícil? Há aqui uma situação que é uma contradição difícil. Não é bem uma contradição, mas há aqui uma dificuldade, há aqui uma tensão que eu ainda não resolvi. Por exemplo, São Pedro foi ao túmulo naquela madrugada uma vez ou 2 vezes? Porque, por um lado, nos sinóticos, parece que São Pedro e os discípulos foram ao túmulo quando as mulheres lhes foram dizer, eles não acreditaram e depois foram correr ao túmulo.
Por outro lado, na narrativa de João, a coisa não é bem assim. Na narrativa de João, há um episódio em que Maria Madalena vai ter com Pedro e com o discípulo amado, que se considera ser João, e só esses 3 é que vão ao túmulo. Ou parece que só esses 3 é que vão ao túmulo. Bom, mas enfim, são pormenores. Aqui tensões. Não, mas é que estes pormenores são usados por pessoas para dizer, está aqui uma contradição. E eu acho que é possível harmonizá-los. E fiz uma experiência de harmonização minha, mas há muitas. A minha não é necessariamente uma harmonização certa, porque eu acho que é possível, com alguma criatividade, harmonizar as narrativas. Mas eu interrompi-te há bocadinho, tu estavas a dizer que o segundo passo era que acreditavas que Jesus Cristo era Deus. Sim. E ias-me começar a explicar porquê. Vamos dar um passo atrás. Que era a tua experiência de vida em sociedade. Não? Eu acho que a maior parte das pessoas tem a mesma experiência do que eu. A maior parte das pessoas que professam fé em Jesus Cristo como Deus vão apresentar um conjunto de razões que não tem nada a ver com o estudo do Novo Testamento. Para mim, falo pessoalmente, o estudo do Novo Testamento consolidou intuições que eu tinha pela vida da fé. E essas coisas da experiência. E essas coisas vêm de onde? Bom, vêm, sem dúvida, do berço, eu não vou negar isso. Vêm do berço, vêm do facto que eu desde criança tenho imagens da minha bisavó com um crucifixo no quarto e com um livro de orações à cabeceira, e eu gostava muito dela. Essas coisas marcam uma criança pequena. Ou da minha avó me dar a catequese, essas coisas marcam. Ou do bem que eu me sentia numa igreja. Eu desde pequeno, que quando não ligava nada estava a acontecer, deslumbrava-me com a beleza. A beleza das igrejas católicas, não das contemporâneas, que são muito feias, mas a beleza das igrejas clássicas, não é, do cristianismo, das catedrais, das basílicas. Basta ter filhos e levar um miúdo de 2 anos é quase que fica um torcicolo, porque o miúdo está o tempo todo a tentar encaixar aquele espaço gigantesco de beleza na sua cabeça. Eu acho engraçado dizer isso, porque eu acho que, não, seguramente em todas as pessoas, e provavelmente não na maioria, mas para muitos cristãos, o principal motor é estético. Isto parece um bocadinho estranho de dizer, mas eu acho que é. Sim. Para mim foi mais estético do que a vivência em comunidade, porque ao contrário de alguns amigos meus que tiveram prática católica e grupos de oração durante toda a sua vida de criança e adolescente, tiveram sempre em alguma coisa. Eu não, eu tive um hiato grande e durante muitos anos só ia à missa. Não rezava todos os dias, só ia à missa. Ir à missa era ponto, era o que eu fazia como católico. Não é mau, atenção, não é nada, não é? Mas é muito pouca coisinha. Portanto, no meu caso, não foi tanto o convívio desde criança até adulto com pessoas da minha idade que tinham fé. Não foi isso. Eu só conheci pessoas da minha idade que tinham fé sólida já em adulto. Portanto, para mim, a experiência comunitária não foi a coisa forte. Para muitas pessoas é. Para mim não foi. Para mim o que foi a estética. Curioso. E a estética eu não consigo transmitir a ninguém de forma convincente. Só alguém que teve experiências semelhantes e que compreende o argumento estético. Por exemplo, no meu caso, quando era miúdo, era mais pela arte visual, não é? Pela arquitetura, pelo volume dos espaços das igrejas. Isso é das coisas que eu mais me lembro de pequeno, porque eu não ligava mais nada. Quando eu vou ganhando alguma maturidade, é a música. Eu tenho um fascínio pela música desde muito novo, desde pelo menos os 6 anos, que eu me lembro de músicas, de gostar de músicas, de me lembrar de música que eu gostava, desde os 6 anos pelo menos. E à medida que a pessoa vai embranhando nos vários tipos de música, e não interessa, há aquele clichê da música clássica. Eu adoro música clássica, mas é um bocado um clichê porque quem gosta de música facilmente encontra experiências de estética noutros estilos. Facilmente. Comigo também é assim. E tenho gostos musicais bastante ecléticos e eu não vou entrar agora nisso, mas eu conseguiria encontrar exemplos de experiências transcendentes em amostras musicais de géneros completamente dispares. Eu percebo até certo ponto como é que daí vais para Deus, mas como é que daí vais para o cristianismo, não é? Como é que daí vais para Jesus Cristo? Bom, e tens razão. Isso dá-me uma fortíssima certeza de que Deus existe, porque há um mundo mental e interior. Mas como é que é essa experiência? Eu tenho curiosidade, porque esta é uma hipótese que eu já não é a primeira vez que falo sobre este tema no podcast, e eu coloco sempre a hipótese de eu ser ateu porque me falta uma espécie de componente interna do divino, de sensação de sensor do divino, se quiseres. Aliás, há até um filósofo que é o Platinga, não sei qual é o nome próprio dele, que tem uma teoria desse género. E eu não acho que seja esse o caso. Não é? Eu, por acaso, eu admiro o Platinga, mas eu não sou grande adepto das teorias dele, mas eu admiro a obra dele. Mas acho interessante contemplar essa hipótese, não é? E, portanto, fico curioso com a tua experiência. Não é? Há certos trechos de música, e depois daqui a um bocadinho já vou explicar porque é que a música litúrgica me ajudou no último passo em direção ao cristianismo. Há certos trechos de música, e até podemos falar de música rock, não interessa o estilo, fora de âmbito litúrgico. Há certos trechos de música que criam em mim um estado que tem 2 aspectos, fisiológico e um aspecto intelectual. No aspecto fisiológico passa por uma emoção muito forte, uma comoção. E não tenho problemas em dizer até às vezes lágrimas, tenho problema em dizer isso. E isto pode acontecer com uma música que não é litúrgica, atenção. No meu caso pode acontecer isso, desde muito novo. Uma experiência como se fosse uma torrente de estética que a pessoa não consegue resistir e começa a chorar. Isso acontece comigo em vários tipos de estilo. Com outras pessoas poderá ser a ver um quadro num museu, poderá ser a ler Dostoiévski. Por exemplo, eu tenho ali
Os Irmãos Karamazov, para mim, os Irmãos Karamazov são uma espécie de um manual de estudo. Para mim não é um romance apenas, é um manual de estudo. Estou sempre a ler aquilo e a ler passagens. É a natureza humana. São ótimos para o problema do mal. Não há melhor livro filosófico para o problema do mal do que o romance dos Irmãos Karamazov. Se alguém, vou morrer para a semana que vem, o que é que tu recomendas que eu leia antes de morrer? Os Irmãos Karamazov, não faças mais nada. É o que eu digo, sempre. Porque é mesmo fabuloso. Mil coisas, não é? Até para parar uma pessoa para a morte, é interessantíssimo o livro, é fabuloso. Mas, sem desviar. Essa experiência, se calhar, explica-se, não é? Um psicólogo, se calhar, explica isso. Bernardo, tu tens uma ativação neuronal qualquer, uma tendência para certos estímulos sonoros te provocarem as glândulas lacrimais, etc. Claro que sim. E, repare, é muito interessante ver que a explicação que eu vou dar a seguir em nada anula e é incompatível com o que a fisiologia me pode dizer. Mais uma vez, Aristóteles, a minha alma intelectual é a forma do meu corpo. São dois aspectos da mesma entidade. O aspecto fisiológico é a parte mais material de quem eu sou. O aspecto mental, intelectual e espiritual é outra parte de quem eu sou. Eu não sou, como o Descartes diz, duas peças que alguém juntou. Não. Eu sou uma única peça, com duas facetas. Uma corpórea e uma que é a alma. Portanto, para mim, isso está explicadíssimo. A experiência intelectual só pode ter uma consequência fisiológica e vice-versa. E se calhar algo fisiológico tem consequências intelectuais, certamente. Em termos estéticos, se eu tentasse descrever com palavras que é super difícil, independentemente dos estilos musicais, essas experiências, ainda antes do cristianismo, mostram-me de forma irrefutável que eu não vou desaparecer quando morrer. Se eu quiser dizer desta maneira, a forma que eu tentaria descrever era esta. Essas experiências musicais mostram-me de uma forma que eu não consigo negar para mim próprio que a morte não é o fim. Mostram que existe um território, que a minha mente abre uma janela para esse território e que é um território sem fim. Para mim, desde criança que isto acontece, primeiro com a criatura e depois com a música. Agora, a música sacra. Mas chega uma altura em que a pessoa vai lendo coisas de cristianismo, vai se apaixonando pela história do cristianismo, pelos argumentos históricos do cristianismo, e depois vai lendo a parte da ciência, e vai se apaixonando pelo Big Bang e por estes temas e pelos argumentos para a existência de Deus, e depois chega uma altura em que a pessoa tem um contacto com a música sacra. No meu caso, pelo menos, esse contacto foi progressivo e dramático. Comecei a ir à procura da música tradicional litúrgica, que é o canto gregoriano, do qual eu gosto, mas não gosto, e assumo isso, não ouço todos os dias de todo. É um estilo de música superior, portanto eu considero o canto gregoriano o canto litúrgico por excelência, mas eu não posso dizer que foi com o canto gregoriano que eu cheguei às profundezas da experiência espiritual através da música. Eu diria que foi através da obra de um compositor que ainda é vivo, chamado Arvo Pärt. O Arvo Pärt é um compositor da Estónia, que deve ter neste momento os seus 90 anos ou algo assim. O Arvo Pärt viveu durante a sua vida toda de compositor musical na União Soviética, em que era quase impossível compor música litúrgica, por razões óbvias. Sim. Quando acaba a União Soviética, e ele viveu na Alemanha, viveu em vários países, deu aulas, é um músico brilhante, é um compositor e um músico brilhante. E o Arvo Pärt é por muitos considerados como um dos maiores expoentes da música sacra vivo, contemporânea, em que ele se inspira em formas tradicionais, mas tem algo de completamente único, seu. Ou seja, é um músico na verdadeira sensação da palavra. Ele não cria algo novo, mas feio, porque para ele o importante é ser novo e original, que é a crise de muita música contemporânea, não é? Que é música que é feia. Até aquela tendência da arte de considerar que a estética é uma arte do passado, que hoje em dia a arte é a criação de algo único e não tem que estar ligado ao belo. Eu detesto isso. Eu sou muito clássico desse ponto de vista. Eu sou muito na linha do Roger Scruton. A estética está ligada à arte, de forma umbilical. Se a arte não é bonita, para mim não tem interesse nenhum. Eu não vou dizer que não é arte, porque cada qual valoriza o que quiser valorizar, mas para mim não tem interesse. Eu não me interessa nada por arte feia. Eu sei que isto é uma heresia para alguns dos contemporâneos especialistas em arte, mas eu nisso sou bastante aristotélico, platónico. A arte e o belo estão ligadas, têm que estar ligadas, deviam estar ligadas. E o Arvo Pärt cria música sacra, que é original, e portanto é a verdadeira arte dele, mas que está ligado a uma tradição litúrgica e que, além disso, é profundamente estética. E, através do Arvo Pärt, eu descobri verdades de fé cristã. Ele é ortodoxo, ele nem sequer é católico, é ortodoxo. Pois. Mas a nossa fé é bastante parecida, muito próxima. Eu descobri verdades de fé profundas através das obras do Arvo Pärt. Ele escreve obras que não são sacras, que me geram a mim também essa reação muito intensa, mas, sobretudo, uma peça que ele escreve que se chama Canon Pokayanen, que é o Canon do Arrependimento. Uma peça que demora 2h30 a ser ouvida, que deve ser ouvida de preferência às escuras, sem grandes estímulos visuais, e deve ser ouvida sem interrupções. Eu recomendo a todas as pessoas fazerem essa experiência pelo menos uma vez na vida. E essa experiência é uma viagem espiritual na relação da alma humana
com o Criador. É uma viagem, como diz o próprio título, o Cânon do Arrependimento é um texto litúrgico. Faz parte da liturgia ortodoxa. Mas aquilo é lido? Desculpa, aquilo é em que língua? Aquilo é em eslavónico antigo, é uma língua antiga. Tu não entendes nada, não é? Eu entendo uma tradução para inglês. Uma tradução para inglês. É. Mas é bonito porque depois entramos num território difícil de aprofundar, mas mesmo sem perceber as palavras são escolhidas, não são por acaso. Ou seja, o eslavónico litúrgico depois tem uma ligação com as próprias notas musicais que o Arvopert escolhe, que criam toda uma tensão auditiva, que mesmo que a pessoa não entenda nada, a pessoa está super comovida com as palavras. É interessantíssimo isso. É o próprio som que as palavras fazem induz na pessoa uma comunicação, não, quase é verbal, mas não é verbal. É um bocado complicado explicar isto. Certo. Não, eu estou a entender, sim. Não tem a ver com o significado, tem a ver com a eufonia. E essa peça em particular marcou-me de uma forma profundíssima, porque fez ver em mim uma verdade que não estava nada clara para mim em termos religiosos e aprofundou em mim uma visão mais clara de quem é Deus e quem é que eu sou, como criatura de Deus. Essa peça mostra de uma forma límpida como a bondade de Deus é de tal forma incompreensível para nós que a nossa mais pequena falta é escandalosa. Não para Deus, para mim. O que a peça faz, a mim, fez diferente foi a mais pequena coisa que eu faço de imperfeito choca-me a mim. E essa peça é lindíssima, porque essa peça não altera em nada o Deus juiz, o Deus que nos vai julgar a nós todos, como eu acredito, não altera em nada um Deus justo, mas dá-nos um Deus misericordioso de uma forma muito bonita, ao mesmo tempo em que a pessoa se reconhece como uma criatura que só fez asneiras, que só fez porcaria. Fez algumas coisas bem, mas quase toda a nossa vida é uma tristeza. Quem tiver espelhos em casa consegue perceber isso. Não é ser depressivo, é ter espelhos em casa, não é? Nós estamos tão longe do nosso ideal. Bem, para quem tem ideais. Para quem não tem ideais é indiferente se quer falar com essas pessoas. Mas para quem tem ideais, e não interessa se é o teu ou não, ter um espelho em casa é a melhor coisa que nós podemos fazer, porque estamos sempre tão longe dos nossos ideais, não é? E o cristianismo, eu acho que é a única religião que resolve esta tensão entre eu estou tão longe do meu ideal, mas eu não desespero, eu tenho confiança. E essa dicotomia é super complicada. As religiões não conseguiram arranjar uma solução tão boa como o cristianismo. Nem o judaísmo. O judaísmo era muito mais cruel nisso. Muito mais à base de leis e de regras do que... O cristianismo não despreza as leis e as regras, mas o cristianismo traz a misericórdia tão cá para cima que equilibra com a justiça das leis. E essa peça musical, só mesmo ouvindo, porque ela mostra todo o trajeto do povo de Israel, que começa por receber muitas coisas de Deus, mas desobedecer a Deus, ser ingrato. Depois fazem um bezerro de ouro e adoram um bezerro de ouro. Quer dizer, acabaram de sair do Egito, acabaram de ser salvos e vão adorar um bezerro de ouro. Camada de ingratos. É todo um percurso e os judeus nunca esconderam isso. Outra coisa bonita, os judeus não escondem isso ao ponto de ser o texto sacro deles. É um texto de autovergonha. Outra coisa que é comum ao judaísmo e ao cristianismo. Os nossos textos sagrados são textos de autovergonha. Todo o Antigo Testamento são os crimes de Israel. Não é? O rei David mandou um soldado para a frente de batalha porque queria ter como amante a viúva dele. Não é? São Pedro negou Jesus, não é? 3 vezes. Um dos 12, escolhido a dedo por Jesus, e Jesus era Deus, deveria saber melhor, não é? Traiu, não é? Judas Iscariotes, não é? Ou seja, os nossos livros põem escancarado o podre. Essa parte a mim também acho muito credível. O podre está escancarado. Mas há uma resposta para o podre. Há uma resposta para o problema que nós sentimos quando olhamos para o espelho. E agora estou a fechar aqui o círculo todo, não é? Mas a música, com outros temas, para mim, fecha o ciclo do ponto de vista estético e torna altamente credível, de uma forma interior, a verdade da fé cristã, que vai além da verdade que Deus existe. Porque mostra-nos um Deus que não ficou lá em cima, só a criticar-nos e a dizer vocês são imperfeitos, eu sou perfeito e nem sequer vou dar importância nenhuma, vocês são realmente uma criatura finita. Não, eu vou-me dar o trabalho de vir ter convosco, eu vou assumir a forma humana, e a forma humana que eu vou assumir é de tal forma uma forma humana que eu vou ter dores, que me vão cravar pregos nas minhas mãos, e eu vou gritar, e ao meu lado um fulano vai-me dizer, mas tu não és Deus, sai da cruz, e eu não vou fazer isso, eu vou morrer como morrem os homens na morte mais terrível que se pode imaginar. Porquê? Porque eu quero mostrar à humanidade que eu posso, ao mesmo tempo, sofrer a morte mais terrível como sofre o mais miserável dos mais miseráveis, ser o último na lógica do mundo, mas ao mesmo tempo ser um santo, mostrar-vos como se vive. A questão é, se Deus não existir e nós formos pelo argumento de ter uma religião que nos ajuda a ser milhares de pessoas, desculpem, mas não há mais opção nenhuma. Se me disserem assim, olha, Deus não existe e está a demonstrar que Deus não existe, vamos desistir da ideia de Deus, mas vamos lá escolher aqui uma religião que nos ajuda a ser milhares de pessoas. Há quem diga isso, não é? Ao menos vamos ser milhares de pessoas, não é? Até poderia ser um platonismo agnóstico, se quisermos, não é? Vamos lá escolher uma filosofia de vida. Podia ser um cristianismo agnóstico. Podia. Eu não conheço nenhuma melhor do que esta.
Não conheço. Sinceramente não conheço. Nas outras religiões há um fosso gigantesco entre o Criador e a criatura. Não há nada que se pareça com isto. Não há um Deus a fazer-se de homem e a sofrer o pior que os homens sofrem para que os que sofrem se identifiquem com ele. Não é? Ou seja, o que é que Jesus Cristo tem para dizer ao desgraçado, a quem morreu a família toda, que lhe caiu uma bomba agora na Ucrânia? O que é que Deus tem para lhe dizer? Olha para a cruz. Estás desgraçado. Olha para a cruz. Eu morri Mas de esse maneira inacreditável. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45graus.parafuso.net/apoiar. Veja os benefícios associados a cada modalidade e como pode contribuir diretamente ou através do Patreon. Obrigado. Temos com pouco tempo, temos que atalhar isto, portanto não podemos demorar muito tempo nisto, mas não chegamos a falar do problema do mal, que estou a lançar uma casca de banana porque tu em off me disseste que era o problema mais difícil para ti para reconciliar, não é? Não, eu diria o seguinte, eu diria que o problema do mal é o melhor argumento que o ateu tem, e é dos poucos argumentos realmente usados com alguma consistência. Qual é o problema do mal? Se Deus é um Deus somente bom, porquê é que há mal? Bom, tem que se decompor em pelo menos três situações diferentes. Primeira, porquê é que há mal moral? Desnecessário, não é? Ora bem, esse é o mal mais complicado de todos. Porquê é que há mal moral? Porque há livre-arbítrio. Não há forma de ter criaturas livres e não as deixar escolher fazer coisas más, não é? Um indivíduo, como aquele indivíduo no Texas, que matou mais um monte de crianças numa escola nos Estados Unidos, mais uma desgraça, para Deus travar esse crime, Deus tem que destruir o livre-arbítrio no ser humano, não é? Não há outra forma. Ponto 1. Portanto, livre-arbítrio e mal moral, apesar de ser uma resposta péssima para os familiares das crianças que morreram na escola do Texas, é uma resposta que racionalmente faz sentido. Se a pessoa tirar a carga emocional de ser familiar daquelas pessoas, é uma resposta que faz sentido, não é? Mas nós sabemos que se tem livre-arbítrio, então o mal moral é uma consequência. Faz sentido. Segundo tema, mal físico, ou mal natural, se quisermos, que não é um mal que resulta da ação humana, um mal físico, sei lá, uma inundação, uma doença, uma morte prematura, um tremor de terra, um tsunami, um vírus, uma gripe, etc. Uma guerra. Isso não se, bem, a guerra é diferente porque a guerra causada por tem uma alguém. causa humana. Sim, mas vamos falar de desastres naturais e doenças. Por isso é que isso se tornou particularmente vívido com o terremoto de Lisboa, não é? Sim. Nós podemos dizer algumas coisas. Podemos dizer que alguns desastres naturais são culpa do homem. Se eu construo uma cidade à beira do vulcão, não há culpa humana? Não há mais sítio para fazer uma cidade? Ponto 1. Isso arruma com alguns dos argumentos de desastres naturais. Segundo tema, o tema ecológico. O clima está todo de pantanas, não é? Se há grandes tsunamis e furacões que morrem pessoas, e há pessoas que dizem isso é provocado pelo ser humano, então é mais um caso de crime moral. Se nós fazemos crimes ecológicos e há pessoas que morrem por causa disso, caímos outra vez na categoria do crime moral, ou do mal moral. Sim, mas a coisa fica mais complicada. O terremoto de 1755, quer dizer... Aí não. Não precisavas ter feito Lisboa ali. Aí não. Enfim. Entramos em situações mais difíceis. Eu diria aí 2 casos difíceis. Grandes cataclismos naturais que nós não podemos atribuir culpa ao ser humano, o terremoto de Lisboa é um bom exemplo, e eu colocaria aí mais uma situação que é o que eu chamaria um sofrimento que nós não vemos como necessário. Um pai, por exemplo, que vê o seu filho morrer, e aí por isso é que eu recomendava o Dostoiévski. O Dostoiévski, quando escreve Os Irmãos Karamazov, ele escreve o livro, acho que é 1 ou 2 anos depois do seu filho de 3 anos ter morrido. E ele conta uma história muito bonita de uma mãe que vai ter com um monge, com starets, a um mosteiro, e essa mãe perdeu a sua criança, já era para aí a 4ª criança que essa mãe perdia, desgraçada. Mas esta que ela tinha perdido, como era a 4ª e mais pequenina, a mãe estava inconsolável. E a criança tinha 3 anos quando morreu. É muito curioso porque o Dostoiévski perdeu o filho com 3 anos e, portanto... E o nome da personagem principal é o nome do filho dele. É muito bonita. Ele autorretrata-se nesse sofrimento. Ele coloca no livro, ele coloca todas as gotas de sofrimento. É muito bonito no livro. E a forma como, eu não vou dizer como é que o monge responde, acho que a forma como o monge responde a esta mãe é puro cristianismo. Não se encontra mais lado nenhum. Eu recomendo que se leia como é que aquele starets, como é que aquele... Zósima é o nome dele. Como é que esse santo, nem nesse mosteiro, responde à mãe que perdeu muitos filhos e acabou de perder mais um filho com 3 anos? É uma morte que não tem explicação. Pior ainda, a mulher abandonou o marido. Nem quer falar com o marido e nem quer vê-lo. Compreende-se, não é? Nem quer vê-lo e nem quer estar naquela casa. Vamos nos separar. Isto não se aguenta, perdemos os filhos todos, não é? Um sofrimento sem explicação possível. E perante isso, nós temos 2 hipóteses. Bom, uma muito respeitável, calarmos-nos. Não é se por tiver resposta para tudo. Não é? O ser humano tem um conhecimento finito. Se Deus existe, e como eu defendo que é um intelecto infinito, e que Deus, do seu ponto de vista do eterno presente, entende a complexíssima cadeia de causas e efeitos que é a nossa existência, porque é complexíssima. Como sabemos, não é? O que eu e tu fizermos aqui esta noite, nós não nos damos conta, mas vai ter impacto para 1000 coisas. Tu vieste cá, não estiveste noutro sítio. E vice-versa. Eu se calhar não telefonei a alguém que, se eu tivesse telefonado, teria feito uma cascata de acontecimentos, etc. Não é? Só Deus
é que tem esta visão do que se chama a teia dos contrafactuais. O que é que teria acontecido se os agentes livres tivessem feito assim em vez de assado? Só Deus é que tem essa visão. Portanto, nós não temos a possibilidade de ver com uma lente de longo alcance. A primeira resposta chama-se humildade. Perante um mal indizível que nos parece a nós injustificável, nós devíamos provavelmente calar-nos. E o que a Igreja ensina é humildade. Deus é um Deus bom, sabemos que Deus tem que ser um Deus bom, e por isso, se Deus permite o mal, não é que Ele quer o mal, se Ele permite o mal é para um bem maior. Em alguns casos até podemos usar isto para situações muito mais banais e corriqueiras, que é o chamado mal que é necessário. Por exemplo, nós sabemos isto quando somos pais, não é? Os nossos filhos adorariam comer repousados 30 vezes por dia, não é? E nós fazemos um mal, que é privá-los de uma coisa que eles gostam, porque é para o bem deles. Sim, mas esse é mais simples. É mais simples, mas também tem muito que se lhe diga, não é? Se eu for fazer um tratamento oncológico, entramos aqui em situações um bocado complicadas, não é? Que é, sim, claro, mas eu vou sofrer imenso para um bem maior que é mais pressa de cura, certo, não é? certo, sim, mas o terremoto de Lisboa... Sim, aí são situações de mal em que eu não vejo uma justificação. É muito interessante como Jesus comenta isso. Há um momento em que Jesus faz algumas, mas esta é muito importante, faz uma observação sobre o problema do mal que é super interessante, em que Jesus pergunta aos seus discípulos: quando a torre de Siloé caiu em cima daqueles quantos e os matou e os soterrou, acham que eles eram mais pecadores do que vocês? Acho que Jesus está-nos a abrir uma pista para nos dizer, ao contrário da mentalidade judaica da altura, para nos dizer que as desgraças não são castigos estilo karma. Essa passagem é anti-karma. O cristianismo é contra o conceito de karma. Quando nós fazemos coisas muito boas, por vezes a vida corre-nos muito mal e vice-versa. Isso é o que o cristianismo ensina a toda a gente e é a realidade. A coisa de que, faz o bem que a vida vai-te correr bem, faz o mal que a vida vai-te correr mal. Isso é uma coisa... até nem é bem oriental, é um orientalismo reciclado, é um karma à la ocidental. Mas é mais católico do que protestante, isso, por exemplo, não é? Essa ideia Sim. Das boas ações, não é? Sim. Atenção que há o caso mais extremo, os calvinistas acham que está predestinado quem é que é salvo e quem é que não é salvo. Isso é horrível, não é? Mas depois, paradoxalmente, gera boas ações. É um twist mental curioso. Mas eu acho que isso não é de todo... Mas tu agora estava-te a ouvir, tu acreditas em santos? Ou seja, acreditas em rezar? Sim. Porque aparentemente não faz muito sentido, não é? Porque se a realidade é tão complexa e eles vão-te favorecer para tu rezares mais, também não é muito... Existe um conceito que se chama a comunhão dos santos. A comunhão dos santos é uma espécie de um espaço mental, ou intelectual, melhor dito, ou espiritual, no qual aqueles que vivem, quer na igreja que está na terra, quer na igreja que está no purgatório, quer na igreja que já está no céu, portanto há 3 igrejas, uma na terra, que está ainda militando, não é? Combatendo-se a si própria e ao diabo. Há aqueles que estão no purgatório porque não estão prontos para confrontarem a perfeição de Deus. O purgatório, por exemplo, é outra razão pela qual eu sou católico e não protestante, porque o purgatório faz imenso sentido, ou seja, todos nós temos de ter a noção de que quando morrermos, são muito poucos que estão prontos para contemplar a perfeição de Deus. É preciso estar pronto, porque senão até podemos ficar cegos. Deus é tão perfeito, nós podemos ficar tão chocados com a diferença entre a nossa miséria moral e a perfeição de Deus, que é preciso um momento que pode ser até bem longo, é preciso um processo de purga, que é isso que se chama purgatório. É preciso purgar a alma das imperfeições. E nós sabemos que isso faz imenso sentido. Até hoje em dia, as pessoas vão para o ginásio para quê? Vão para o ginásio para se purgarem toxinas, ficarem com o seu corpo em forma. Isto não tem nada de mal. O conceito de purgatório é aplicar a lógica do ginásio à lógica da alma. Ou seja, eu preciso de me libertar das minhas toxinas espirituais. Eu vou acabar no céu, quem vai no purgatório vai acabar no céu, mas eu não estou ainda pronto. Mas o que é que isso tem a ver com... Eu, por acaso, diria que um católico, enfim, rigoroso, não quero estar a ser injusto, que tenderia a rejeitar o conceito de santos, porque é um conceito... Quer dizer, os santos é muito politeísta, não é? Quer dizer, no fundo foi essa lógica que foi cooptada pelo cristianismo. Não, então vamos lá desfazer aqui alguns equívocos. Estou com algum medo de nos ter enviado para mais... Não, eu vou tentar ser muito, muito rápido. O santo, antes de mais nada, é uma vida a imitar. Ou seja, a Igreja declara santos aqueles que são imitáveis. Claro, até aí. E quando fazem imagens nas igrejas, que os protestantes ficam muito chocados com elas, só numa pessoa muito ignorante, mas tem que ser mesmo muito ignorante, do género, nunca ouvir um padre a falar, não é? É que pode achar que um santo é Deus. Nunca. Nem sequer Nossa Senhora. Quando os católicos rezam uma imagem de um santo, primeiro, 2 coisas. Sabem que o santo não está ali. Sabem que aquilo é uma imagem, por amor de Deus. As pessoas não são cretinas, não é? Ou seja, as pessoas sabem não só que aquele santo não é divino, como sabem que o santo é um objeto artístico que me ajuda a mim, ente sensorial, para me relacionar mentalmente com aquele santo. Sim. É uma catapulta. Mas quem é ele? Tem o ouvido de Deus, ou salvo seja ao pé? Não é? Então, essa parte nós temos de conseguir compreender qual é a mecânica da coisa.
Onde é que está o santo? A Igreja diz que o santo está no céu. E há muito poucos declarados como tal, porque é preciso ter a certeza. Assim, há muitos mais santos anónimos no céu, que a Igreja não declarou como santos. Há uma massa de gente que está no céu que a Igreja nem sabe que estão lá. Alguns, poucos, a Igreja tem dados suficientes, por investigação, para declarar que a vida deles foi de tal forma coerente e exemplar que só podem estar no céu. Foram diretos. Sim. Quando o santo está no céu, o santo está em presença de Deus. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a vida intelectual do santo está toda ela infusa da vida intelectual de Deus. Não são uma só, porque o indivíduo nunca desaparece. Ao contrário do hinduísmo, a individualidade nunca desaparece. No céu nós continuamos a ser nós, o indivíduo continua lá todo. O indivíduo tem uma relação com Deus cara a cara que nunca teve na Terra. Já tem casos muito raros de experiências místicas, de grandes místicos que tiveram na Terra essa experiência de união com Deus. Esta união com Deus acontece no céu com os santos. E é através desse canal unitivo com Deus que os santos não só têm acesso aos pedidos, não é diretamente connosco. Deus é o mediador, Deus é o omnisciente. Pois, mas para que é que servem esses pedidos? Quer dizer, vais ser beneficiado? Tem vários propósitos. Um dos propósitos muito importantes é o propósito de que ninguém se salva sozinho. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, ao contrário das religiões gnósticas, no cristianismo ninguém se salva sozinho. Alguém salva-se porque obteve graças através de alguém, ou porque Deus os concedeu, não é? Por intermédio de alguém, ou porque alguém rezou por essa pessoa. Hoje em dia perdeu-se um bocado esta tradição. Hoje em dia, quando as pessoas morrem, são canonizadas logo na missa, não é? O padre diz logo que elas vão para o céu, que é uma coisa que não se deve fazer. Mas o que se fazia antigamente era, as pessoas quando morriam ficavam até uns dias com o caixão aberto e tal, antes de serem enterradas. Para quê? Para as pessoas poderem rezar e pedir a Deus: tenha pena desta alma, tenha pena desta pessoa, coitada, ela queria no fundo Deus, enganou-se, etc. Ninguém canonizava as pessoas quando elas morriam imediatamente, não é? A não ser... Mas Deus não sabe isso, quer dizer, precisa dessa intermediação? Deus não precisa de forma nenhuma, nós é que precisamos. Nós precisamos dos santos de duas maneiras: para nos servirem de exemplos e para serem advogados nossos. E esses advogados nossos têm uma utilidade psicológica muito grande. Os santos na sua vida tiveram percursos diferentes, como nós também. E a Igreja, na sua infinita sabedoria, que a Igreja vem de Deus, a sabedoria não é dos homens, é de Deus, a Igreja permite e até fomenta que cada pessoa encontre exemplos da sua devoção. E devoção não é látria. Látria é o culto divino. A palavra que usamos para os santos não é uma liturgia àquele santo, não. É devoção. E essa devoção é: eu vou escolher, indivíduo Bernardo Mota, vou escolher um santo que me diz algo a mim e cujas dificuldades eu identifico com elas. E vou-lhe pedir que ele, com a sua sabedoria, peça a Deus graças adequadas para aquilo que eu preciso. É uma forma de eu interiorizar na minha oração diária aquela pessoa e misturar essa pessoa não só como exemplo para a minha vida, mas também como alguém que me pode obter de Deus as graças exatas que eu preciso, tal como Deus deu a essa pessoa. Mas se eu tiver o azar de não haver uma pessoa dessas lá... Há imensos. É uma questão de procurá-los e encontrar. Não, mas não é uma questão de azar. Os santos não são a via exclusiva para falarmos com Deus. Não é disso que se trata. Mas eu não, por acaso estava à espera que fosses contra santos. A religião é um fenómeno de massas e, portanto, precisa desse tipo de expedientes. Mas sempre achei que era algo com que... Eu vou dar o exemplo maior de todos. Nossa Senhora. Nossa Senhora é o maior exemplo. Não é Deus. Não é? É a mãe de Deus, mas é uma mãe terrena de Deus. Desde logo há múltiplas, não é? Quer dizer, não são múltiplas, é só uma, não é? Mas não, é só uma. Os vários títulos existem para prestar devoção às várias qualidades. Sim. Nossa Senhora. Nossa Senhora tem uma grande vantagem e eu recorro a ela muitas vezes e ao longo da minha vida desenrascou em muitas situações. E lá está, experiências interiores que não se conseguem justificar a não ser passando por elas. Nossa Senhora safou muitas vezes grandes enrascadas. Como? Uma razão muito simples. A Igreja Católica diz que quando a pessoa está numa situação de pecado mortal, desobedecemos a Deus de forma deliberada e consciente, é isso, por isso que o pecado é mortal. Se eu desobedeci de forma involuntária ou inconsciente, ou não tenho bem noção do que é que eu fiz, chama-se um pecado venial, é um pecado menor. Ninguém vai para o inferno por causa de um pecado desses. Vão para o inferno quando cometem uma desobediência declarada à vontade de Deus, deliberada, consciente e livre, e não se arrependem dela. No fundo é um divórcio. Um pecado mortal é um divórcio em que a pessoa se divorcia de Deus. Se a pessoa não se arrepender e não se reconciliar, quando morrer, olha, continuamos divorciados, tu vais para um sítio horrível, não vais estar onde eu estou. Se Nossa Senhora é a mãe de Deus, e atenção que o Deus católico é um Deus que foi homem, e como foi homem, é um Deus que tem uma mãe. Não tem uma mãe enquanto Deus, tem uma mãe enquanto homem. Esta parte é muito importante. E como ele foi verdadeiro homem, ele teve uma verdadeira mãe. Isto é essencial. Se ele tem uma verdadeira mãe, ele vai ouvir os pedidos que a sua mãe lhe faz. Quando nós estamos em situação de pecado mortal, temos uma situação de um divórcio provocado por nós com Deus. Deus não está zangado connosco, nós é que, por alguma razão, seguimos o nosso caminho. Quando estamos um bocado enrascados e estamos um bocado perdidos e precisamos pedir ajuda, Nossa Senhora pode servir de nossa advogada. Pode nos dizer: eu bem sei que este teu filho anda aí um bocadinho perdido,
mas ele é meu porque ele pediu-me ajuda. Os portugueses percebem isto bem. É uma lógica da cunha espiritual, mas no bom sentido da coisa, não é? Pois, eu também acho que os portugueses percebem bem, estamos de acordo. Percebem lindamente. Então, mas deixa-me perguntar-te outra coisa. Agora, por acaso não te perguntei isto há bocado. Outra vez com o risco de ficarmos meia hora nisto. Como é que funciona para ti na prática o conceito de alma? Por exemplo, eu vivo até aos 95 anos, morro idoso e senil, quer dizer, falta a melhor expressão, não é? Já completamente fora das minhas capacidades. O que é que vai para o céu, não é? Que versão da minha alma? É a minha alma enquanto, quer dizer, neurologicamente já incapacitado, mas continua a ser uma pessoa para todos os efeitos, não é? Ou é a minha alma no auge das minhas capacidades, não é? Mas sem a memória, com as memórias, sem as memórias, quer dizer, isto é complicado, não é? É complicado. E há várias outras de questões de género que podia fazer, não é? Mas esta aqui é uma boa para... O conceito de alma vem de Aristóteles, psique e ânima no latim. É o princípio de todo o ser vivo, ou seja, para Aristóteles a alma existe nas plantas, nos animais, como há bocadinho estamos a falar. Qual é a diferença? Para ele sim, mas para um cristão não. Sim. Sim? Sim. Mas vão para o céu também? Não. E aí é que está a distinção. As almas das plantas e dos animais irracionais não vão para o céu. Porquê? Há uma explicação filosófica para isso bastante simples. O que faz a alma humana não perecer junto com o corpo é o facto que a alma humana tem faculdades que só podem operar num contexto imaterial. E eu estou a falar especificamente do intelecto e do livre-arbítrio. Porque a alma humana tem faculdades intelectuais e tem livre-arbítrio, e essas faculdades não são materiais. Tudo isso é um argumento enorme. Certo. Não, mas esse é todo barato. A alma existe. Vamos admitir que a alma existe. O que é que se passa? Quando o corpo morre, os aspectos corpóreos da nossa alma ficam fragmentados. O corpo apodrece, até pode ser queimado para quem é cremado, não é? A memória está ligada aos neurónios e à massa cinzenta que nós temos. Ou seja, nós temos... Por acaso é curioso que São Tomás de Aquino tinha uma intuição neuronal muito interessante. São Tomás de Aquino dizia que as imagens que nós formamos e que fazem parte da nossa memória são aspectos corpóreos. É curioso. E que a ciência hoje em dia corrobora. Mas ele diz que os conceitos abstratos, que os raciocínios e que a parte toda da intelecção já não pode ser material. E é aí que São Tomás de Aquino defende a imaterialidade da alma. Como nós temos uma parte de nós que é imaterial, quando o corpo morre, nós não podemos desaparecer na totalidade. Há uma parte de nós considerável que desaparece. E a Igreja Católica diz que as almas separadas que estão à espera da ressurreição são entidades, se quisermos, amputadas. Ninguém diz que é muito bom ser uma alma separada. São mais daqui diz especificamente. Mas o que é uma alma separada? Uma alma separada é uma alma que está temporariamente sem corpo. O corpo morreu. É a alma das pessoas que morreram, não é? Desculpa, são almas que estão à espera da ressurreição. Mas que almas é que estão à espera da ressurreição? Todas. A ressurreição ainda não aconteceu. Pronto. O único que ressuscitou foi Jesus Cristo. Certo, não é? Jesus Cristo foi o único que até agora ressuscitou. Mais ninguém ainda ressuscitou. Ressuscitou para nos mostrar que a ressurreição é real. Todo um argumento gigantesco para explicar como é que Jesus apareceu ressuscitado à luz da história, mas eu não vou por aí agora. Jesus mostrou-nos que a morte não é a última palavra e que nós ressuscitamos, mas não é agora, no fim dos tempos. Certo. Se bem que os primeiros cristãos achavam que isso ia acontecer muito mais brevemente do que não aconteceu. Sim, a perspectiva do fim dos tempos mais... Por acaso não falámos disso, mas esse também é o... Não, mas é curioso que o próprio Jesus diz, só o Pai é que sabe a hora, nem eu sei a hora. O próprio Jesus diz isso, só Deus Pai é que sabe a hora do fim. Nós, depois, gostamos sempre de extrapolar e achar que está já aí à... Não, pois eu não disse que Jesus disse isso. Diz os primeiros cristãos achavam eu isso. sei, mas é porque eles não estavam a prestar atenção. Claro. E a religião reconfigurou-se depois disso ter sido... E às vezes há também pânicos coletivos e o ano 1000 e coisas assim esquisitas que nós temos a mania de inventar estas coisas cíclicas. E agora é que vai ser o ano 2000. Exato. Mas de volta à questão, o que acontece? O que é a alma? O que é que lá está? A alma na doutrina católica está fortemente amputada quando está no purgatório ou no céu, porque não tem o seu corpo. Isso não é natural para nós. Não é natural estar assim. Não temos sentidos, porque o corpo desapareceu. Não há sentidos, não há audição, não há visão. A alma tem uma atividade puramente intelectual. Esteja ela no céu, no inferno ou no purgatório. Sim, mas mais uma razão, não é? Mas qual é a versão? Não há corpo. Quer dizer, eu morro em 2000... Está bem, eu morro em 2082, com 95 anos. Demente. Quer dizer, qual é a versão de mim que vai para... O que a doutrina diz é que aquilo que tu és como alma vai ficar congelado. Porquê? Porque como a alma humana é a alma de um corpo, a alma humana, incluindo o nosso intelecto, precisa de um corpo para ter dinamismo. Então a nossa alma fica num estado de como se fosse uma fixação, ou seja, já nada mais de novo, não há sentidos para entrar em informação nova, não vais aprender nada de novo. Sim, mas que intelecto é que lá está? É o meu intelecto de mente ou é o meu intelecto no auge das minhas capacidades? Quer dizer, se é o último... É uma boa pergunta, por acaso eu nunca pensei nisso, eu não quero dar uma resposta sem ter pensado nisso. Há uma coisa que eu acho que se pode dar à luz da doutrina da Igreja, que essa assim é mais sólida. Quando vier o fim dos tempos e Deus ressuscitar todos para o juízo final, então vamos todos ter outra vez um corpo. E esse corpo ressuscitado, que será semelhante ao nosso em algumas coisas, diferente ao nosso noutras, será o nosso corpo. Vamos senti-lo como o nosso corpo. Vamos finalmente voltar a ver-nos ao espelho e dizer sou eu. Por outro lado, é diferente porque é um corpo que não
não morrerá mais, não terá mais doenças, não terá mais sofrimento, não terá mais dor. Pois, mas isso é engraçado tu dizes que nunca pensaste nisso, porque para mim é uma das objeções Eu não, mais... essa parte imediatas. intermédia, que é a alma separada, confesso que não tinha ainda refletido muito, mas eu posso tentar procurar coisas sobre isso para dizer o que a Igreja diz sobre isso, porque sinceramente nunca aprofundei muito. É um estado temporário e até pouco satisfatório, porque enquanto não tivermos o corpo de volta, estamos numa situação extremamente tensa. Claro, extremamente imagina amputada até, a palavra certa. Imagina um santo que, ao contrário daquilo que nós tendemos a imaginar enquanto santo, não morreu, por exemplo, enquanto mártir, não é? E morreu de idade, morreu de velhice, não é? E portanto está lá, junto de Deus, não é? Nós temos a garantia de que ele está no paraíso, não é? Que versão da alma é que está lá, não é? Para mim, esta é uma das contradições da... Está a alma dessa pessoa. Agora, a versão o quê? Em que idade? Sim, quer dizer, é o santo já... O tempo, ou a santa, não é? O tempo já não é ao mesmo tempo, não é? Portanto, a idade o tempo já não está a passar como passava aqui na Terra. Mas esquece que ele quando morreu já não tinha o intelecto que tinha antes, há uma espécie de retroação do intelecto, mas não. É muito... Eu acho que se pode dizer um par de coisas. Pode-se dizer que não há nenhuma razão para haver uma regressão intelectual. O intelecto, com a sua experiência e maturidade, continuará lá. Mas é que tu não podes ter a memória sem ter... A parte da memória Só é a parte podes ter mais uma das espinhosa. duas coisas, não é? A parte da memória é a parte mais espinhosa, porque eu tenho grandes dúvidas de que possamos levar a qualquer tipo de memória. Podemos levar conceitos, isso podemos. E se calhar, embora percamos parte da memória, até podemos levar uma série de conceitos que aprendemos. E acho que isso faz sentido que os levemos, porque essa parte é intelectual e faz parte da parte intelectual da alma. Por outro lado, Deus vai-nos suprir a nossa falta de corpo, dando aos seus santos uma vida intelectual profunda, iluminando-os com a sua luz, não é? E por isso, enquanto esperamos por um corpo, é bom estar no céu como alma. Por um lado é mau, porque falta-nos o corpo, estamos imperfeitos e incompletos. Por outro lado, Deus vai suprir o que nos falta. Mas é assim, estamos a falar de coisas que nós temos acesso porque Jesus nos ensinou. Atenção, a tradição da Igreja vem de Jesus. Jesus ensinou-nos. E nós acreditamos que Ele é Deus e, portanto, a Igreja preservou as tradições de Jesus, as escritas e as não escritas. Nisso somos diferentes dos protestantes. Os católicos preservaram as tradições escritas, mas as não escritas. Pois, os protestantes são ainda mais importantes que as escritas. Sim. Mais antigas. Mas mais nebulosas. Pelo menos esse é o argumento dos... Quem pode manipular uma tradição escrita pode manipular uma tradição oral. As duas podem se corromper. Sim, sim. E isso por aí... Sim, mas toda aquela questão de ter sido escrito no imediato... Enfim, não vamos por aí. A verdade é que nós... puxamos por um fio e vem sempre o resto da cabeça lá atrás. Não é? Não, eu queria-te só... Nós não... Acabámos por não falar disto, mas... Não falámos de milagres, se calhar. Não falámos muito não falámos de imensas coisas, mas eu queria te perguntar uma coisa interessante, porque tu traz, obviamente, uma perspectiva relativamente pessimista em relação aos tempos atuais. Não? Dizes há bocadinho que são tempos pós-cristãos. Sim. Como é que tu explicas que, existindo Deus, não é? e tendo sido revelado através de Jesus Cristo, enfim, toda a história do cristianismo no Ocidente, os verdadeiros crentes, não sei se são cada vez menos, mas quer dizer, depois há várias coisas que se podem dizer em relação a isso, mas para todos os efeitos, como é que tu explicas que vivamos nessa época pós-cristã, nessa era pós-cristã? Eu compilei aqui há uns tempos 10 ou 15 passagens do Novo Testamento que falam nisso, não é? Que falam... Pois era isso que eu ia te perguntar. Ou seja, tu entendes isto como uma espécie de confluência para o juízo final ou uma coisa do tipo? Ou seja, eu acho que é perfeitamente defensável dizer duas coisas. Dizer que estamos no fim dos tempos no sentido de uma perda da fé, sim. Mas, por outro lado, ter o cuidado de dizer quanto mais falta. Não sabemos, não fazemos ideia. Faltam 1 ano, 10, 100, 1000... Mas isso gera-te um paradoxo, enfim, da ação. Sabes qual é o paradoxo que isso te gera, não é? Porquê? Se tu achas que estamos a encaminhar para o fim dos tempos, então à partida não se justifica tu tentares converter pessoas, não é? Porquê? Porque aí significaria que não estávamos a caminhar para o fim dos tempos, não é? Ou seja, ou tu achas que nós estamos a caminhar para o fim dos tempos, ou tu achas que isto é... Não, eu acho que nós podemos ter que se pode corrigir o nós passo, podemos ter a perfeita noção de que Deus está a deixar o diabo ter reda solta mais algum tempo, se nós sabemos quantos anos é que são, não interessa. Deus está a dar reda livre ao mal, porque Deus lá está, vai tirar daí uma maior glória. E isso é compatível com eu fazer o melhor que posso, no tempo de vida curto que tenho, para me ajudar a mim próprio, primeiro a mim próprio, não é? Cura tanto de curar os outros, não é? Primeiro a mim próprio e depois os outros, não é? Melhor que eu puder. Não é? Uma coisa não é compatível com a outra. Não, eu dizia que, ou seja, se tu admites que pode haver uma correção de curso, não é? Um recuperar de terreno do cristianismo. Não. Já percebi dizer. Não. Pois, eu não acho de todo que eu possa evitar a apostasia que a Igreja ensina. Isso não faz muito sentido. A apostasia vai acontecer e já há sinais dela. Não é? Uma perda generalizada da fé. E quais é que tu achas que são os... Enfim, eu aí discordo de ti, porque não acho que vivamos em tempos de desnascência, mas quais são os sinais que tu vês disso? Para lá desta evidência superficial. Os países católicos... O cristianismo já não está na Constituição Europeia, não é? Ou seja, as leis... mas essa é a evidência superficial. Agora, quais são as consequências práticas disso, não é? Bom, as coisas sociais, práticas disso é que uma série de pessoas vivem e morrem totalmente perdidas em relação ao sentido da vida, não é? Portanto, eu acho que é uma desgraça atravessar esta vida sem ter descoberto Deus. Eu pensei que tivesse uma... Estou aqui a puxar por ti porque achei que tivesses
Uma visão negativa da sociedade, se quiseres, não é? Eu tenho uma visão negativa de mim próprio. E como a sociedade é feita de montes de pessoas como eu acabo por ter depois uma visão negativa da sociedade como um todo. Negativa de uma neste evolução sentido. negativa, quero dizer, não é? Ou seja, da sociedade de hoje versus a Sim, sociedade eu acho que é razoável dizer que, do ponto de vista mundano, o ciclo cristão já chegou ao seu pico e já está em decaimento, como aliás foi profetizado. Não tem nada de estranho isso. Por outro lado, nós sabemos que este mundo vai acabar, tal como começou, vai acabar, e que quando acabar Deus vai criar um mundo novo e novos céus e nova terra, não é? Portanto, e isso enche-nos de esperança, porque não há razão para desesperarmos, não é? E é por isso que o cristianismo também acaba por ser excelente para aqueles que sofrem muito nesta vida e para aqueles que estão às portas da morte. Porque diz-nos, calma, se começou vai ter que acabar, não é? E não acaba de vez. E eu acho que o cristianismo é a única religião que realmente responde a esta inquietação enorme que a pessoa sente no leito de morte. Sobretudo acontece entre as pessoas que têm a possibilidade de pensar na sua morte, que é uma graça. Morrer de repente é uma desgraça. Eu não gostava de morrer de repente. A lógica mundana é o oposto. Curioso teres isso. A lógica mundana é o oposto. A lógica mundana diz-nos, eu quero desaparecer, não é? Com relâmpago, eu quero morrer, não é? Sim, com mas isso bang, é na lógica de não ter sofrimento. Não é? Pois, lá está. Interessante que tu fales nisso. Porque a visão cristã do sofrimento, que eu tenho, ainda não passei por ela a sério, mas se eu me vir preso a uma cama de hospital daqui a uns anos, em sofrimento, para já é possível tirar a dor hoje em dia, como é óbvio, a cuidados paliativos, tira-se a dor, é muito importante tirar a dor. Mas o sofrimento psicológico, eu estou mais a falar sobre o sofrimento psicológico porque acho que o físico há sessão para ele. Mas o sofrimento psicológico, em que não há remédio nenhum que te possam dar, esse sofrimento psicológico tem um efeito purgativo na alma do cristão, que é muito melhor antes de morrermos do que depois no purgatório. Muito melhor. Porque se eu fizer essa purga antes de morrer, se eu entregar a Deus o meu sofrimento e disser, Senhor, como na cruz tu sofreste, eu entrego o meu sofrimento por aquela pessoa que está com dificuldades, por aquele doente. Ou seja, nós podemos, como católicos, oferecer, esta parte é muito bonita do catolicismo, não existe em lado nenhum, que é oferecer a nossa dor a alguém. As pessoas nunca compreendem isto. Mas estás a oferecer a Deus a dor que alguém... As pessoas não entendem o que é que está aqui a acontecer. É uma coisa lindíssima e super profunda. Quando eu passo por um grande sofrimento, tenho duas opções. Revoltar-me ou oferecer a Deus. Bem, ainda há mais uma terceira opção, que é sufocar-me em drogas para esquecer. Isso é tornar-nos animais irracionais, não é? Se eu não afogar a minha razão, tenho duas opções. Ou revolto-me, ou aceito e ofereço a Deus o sofrimento. Esta é a realidade do ser humano. Mesmo que Deus não exista, só temos duas opções. Ou revoltamos-nos com o mal, que nos acontece a nós e aos outros, ou fazemos alguma coisa. Faz alguma coisa. E se eu estiver numa cama e não posso fazer nada, não consigo mexer-me, estou paralisado, sou paralítico, não consigo fazer realmente nada, como por um canudo, tenho ainda a minha vida mental. Eu posso dizer assim, Senhor, eu amo-te. Eu ofereço todo o meu sofrimento por este primo, por aquele tio, por aquela avó, por aquele não sei o quê, por aquele familiar, pela guerra. Qualquer coisa que me seja cara a mim. Eu digo, o meu sofrimento não é em vão, porque eu podia ter escolhido revoltar-me contra ti, mas eu olho para ti na cruz e eu digo, eu vou seguir-te. Dá-me a minha cruz. Contigo a minha cruz é leve, porque isso também é importante, é que com Deus as nossas cruzes são leves. E eu não conheço mais nenhuma religião que consiga aliviar as cruzes das pessoas, sinceramente. Sim, esse é um ponto interessante. Tudo o resto é absurdo. Sem esta perspectiva, sinceramente, eu só vejo, como dizia o Richard Dawkins, somos máquinas para propagar ADN. Só vejo uma visão materialista em que não há bem nem mal. Sim, somos máquinas biológicas e ela é do mais forte. Não, aí discordo de ti. Não vai ser outra conversa. Pode ser uma visão materialista e entender podes construir socialmente mesma, uma moral, mas é uma construção social. É um contrato social, como diziam os filósofos do século XIX. Faz um contrato social. Mas é uma construção. Não há nada de ontológico nisso. Sim. E o desafio é esse mesmo, não é? Pois, mas como todas as construções, é algo negociado. E depois como é que tu negocias verdades morais? Repara qual é que é o problema. O John Rawls faz muito disto, não é? Que é procurar na sociedade equilíbrios de posições que estão extremadas, que é o que faz o John Rawls, e procura fazer uma ética baseada nisso. Qual é o problema? Se estiveres numa sociedade em que, por propaganda, por viciar o método democrático, de repente toda a gente, e por lobbies e por mil corrupções, de repente toda a gente está numa sociedade em que um miúdo pode comprar uma arma, como nos Estados Unidos, tens uma lógica de consensos à la John Rawls, não é? E depois morrem pessoas. O que eu estou a querer dizer com isto é... Não tens necessariamente. A lógica... Não necessariamente, mas uma lógica de consensos leva a isto. A lógica de consensos, por exemplo, leva a que seja possível abortar um ser humano, que é um crime profundamente imoral, que a nossa sociedade tolera, primeiro porque é prático e conveniente em muitas situações, e por outro lado tolera porque encontrou uma ética falsa, que é uma ética de negociada. No materialismo é o que existe. No materialismo, negociar as semanas do aborto faz imenso sentido, porque no materialismo ninguém pode dizer é errado matar um ser humano inocente. Não é, depende do que se negociar em sociedade. Sim, mas essa é outra conversa, mas essa descontinuidade existe também para os católicos, não é? Existe sempre. Havia alguém que dizia uma coisa muito, muito interessante e que tem imenso. Más ideias custam sempre vidas. Um erro intelectual não é só uma coisa académica, paga-se muito caro.
Egos intelectuais pagam sempre com vidas perdidas. Vimos isso no marxismo, no stalinismo, no fascismo. Claro que sim. Um erro intelectual paga sempre com vida. Por isso é que as discussões não são só ocupações ociosas de uma noite de quarta-feira, não é? Essas coisas, se nós não pensarmos nelas e se não tomarmos partidos, mais importante do que optar por aquilo que eu digo que é ser católico e acreditar em Deus, é, por favor, vamos tomar partidos. A pior coisa que se pode fazer é viver esta vida indiferente a estes temas. Mas ainda bem que falaste disso, que era exatamente, liga à última pergunta que eu te queria fazer, que por o seu lado remete ao início da conversa, não é? Porque tu no início falavas de, por um lado, encorajavas as pessoas a ouvir debates e a falar sobre estes temas, e por outro lado falavas do teu percurso, que, pelo menos parte dele não é muito diferente do meu, não sei que foste batizado, fizeste a primeira comunhão, fizeste o crisma, não fiz o crisma, não é? Mas o que nós temos em Portugal, e isso é uma coisa que me cria alguma insatisfação e que me leva a falar sobre estes temas no podcast, até muito desde o início do podcast, é que estes temas não são discutidos, não é? Há uma espécie de catolicismo por inércia, que também não é especialmente praticante, não é? E tu não escolhes ser batizado, naturalmente, não é? Também mais ou menos não escolhes a primeira comunhão, não é? E a partir daí, enfim, aí já escolherás, mas não há... Mesmo a minha experiência, como te disse, eu fiz a primeira comunhão, portanto fiz a catequese, e a experiência era bastante pobre, não é? Ou seja, não havia discussões deste tipo. Posso ter tido muito azar, suspeito que não. Não. Totalmente de acordo contigo. E aí, de facto, nós estamos muito atrás da tradição mais protestante, provavelmente. Aliás, eu fiz o primeiro, não sei se foi o primeiro episódio em que falei deste tema, foi com o Tiago Cavaco, não sei se sabes quem é. Sei, pastor protestante, e não tem nada a ver, não é? Um dos primeiros bloggers na Cristosfera. Exatamente. Cristosfera, ainda comentei umas coisas no blog dele. Sim, eu concordo contigo, eu acho que acontece uma coisa que se pode buscar um paralelo à economia dos mercados, e que é o seguinte, tem a ver com a concorrência. Também acho, sim. Eu acho que como em Portugal durante muitos séculos não houve concorrência, nós acomodámos-nos, e há uma coisa que aconteceu de forma claríssima, e quem negar não está acordado para a realidade. A Igreja Católica, e agora não estou a falar da Igreja Católica em sentido místico, estou a falar da Igreja Católica, as pessoas que fazem parte da Igreja Católica. Certo. Não estou também a pôr a culpa nos bispos nem nos papas, estou a pôr a culpa em todos nós, não é? O Chesterton dizia, com muita piada, alguém perguntou-lhe num programa de rádio: Sr. Chesterton, o que é que para si está mal na Igreja Católica? E ele respondeu: eu acho que ele está certíssimo em relação a isso. Eu não estou aqui a culpar, a culpa é do chefinho. Não. Todos nós católicos, desde há 60 anos para cá, talvez 50, 60 anos, trocamos uma defesa forte, intelectual, baseada num ensino mais rigoroso do que temos hoje, isso é muito importante, mais rigoroso nestas áreas, sobretudo, não é? Em que havia padres a ensinar, em que havia gente com formação de alta craveira a ensinar, onde o grau de exigência em matérias histórico-teológicas e filosóficas era muito superior, onde se aprendia latim, não é? Que é a língua da igreja, a língua da história, da Europa também, não é? Até, por vezes, até podias ter um professor de grego. Pronto. Para quem tinha para estudar, também estamos a falar de algumas elites, é verdade. Sim. Mas, hoje em dia o que temos é uma igreja que desistiu, eu digo mesmo desistiu na sua maior parte dos seus, não é toda a gente, mas desistiu do terreno de batalha intelectual e optou por ir combater a batalha pelas almas como se fosse uma ONG, ou seja, focando-se em trabalho importantíssimo, muito meritório, que é o trabalho da assistência social, cá e nas missões fora de Portugal. Eu não tenho nada contra isso, tenho tudo a favor disso. Mas quando nós transformamos a proposta da Igreja Católica numa ONG como as orações, largamos totalmente a arena do debate intelectual. E isso gera uma pobreza, um deserto de ideias que é super tóxico e perigoso. Mas era uma pobreza e deserto de ideias mesmo dentro de portas. Isso é que eu acho estranho. Sim, o mais possível. Sim. Eu digo abertamente. A educação católica está pela hora da morte. Eu posso apontar alguns exemplos muito felizes. Posso apontar um exemplo dos dominicanos nos Estados Unidos. Os dominicanos nos Estados Unidos estão a fazer renascer a fé católica nos campos universitários nos Estados Unidos com uma coisa muito simples. Vão falar sobre a doutrina e a filosofia sólida, não é modernices, sólida, em linguagem clara, com métodos modernos de ensino, para os universitários. Vão-lhes falar de Tomás de Aquino, de Aristóteles, da alma, de causa e efeito, vão discutir o Big Bang, vão discutir o evolucionismo e trazem uma sofisticação intelectual que é o fruto de décadas de preparação que estes padres dominicanos fazem. Eles, antes de irem para as universidades, eles fizeram um percurso académico, fora do âmbito religioso, tiraram doutoramentos, e depois têm um programa uma rotina de estudo intelectual super exigente. Estou a falar dos dominicanos nos Estados Unidos. E isto traz frutos. Sim. Eles enchem auditórios nos Estados Unidos. Sim. Há um sinal de esperança nisso. Era bom que cá em Portugal isso também acontecesse. O que eu acho estranho, a minha curta experiência, mas acho que não diverges do padrão, é que tu, na tua experiência de catequese, é certo que são miúdos, no início somos miúdos, mas mais tarde já não tanto. A partir dos 8 anos já se devia estar a falar de coisas mais abstratas. Sim, caramba. quer dizer, 8, 9 anos. e eu até, quer dizer, catequese, e depois há outro tipo de organizações do género, que eu até cheguei até a uma experiência até na fase da faculdade,
e a fé é tomada como um dado adquirido. Ou seja, tu nunca tens uma discussão sobre a existência de Deus, por exemplo. Pior, é considerado uma coisa puramente subjetiva. Sim. Isso é falso. Isso é falso. Porque eu acho que, bem, provavelmente isto não é explícito, mas implicitamente existe mesmo entre os católicos mais educados, diria, em Portugal, uma lógica, acho que o termo é fideísmo, não é? Fideísmo é uma heresia. Okay, é uma heresia. Eu só acredito com base em autoridade. Isso é heresia. É uma heresia quando anda pela igreja. É proibido ser fideísta. Ou seja, a nossa fé tem que ter razões. Se for uma fé baseada exclusivamente na autoridade cega, sem razões, é uma heresia. Chama-se fideísmo. É na autoridade. Eu tinha ideia que era precisamente esse lado subjetivo. De que, enfim, como é que eu ia dizer? De forma mais rigorosa, o fideísmo é acreditar em qualquer coisa que seja, não é? Apenas por autoridade. Ignorando a razão. Ok, eu tinha ideia que era uma coisa diferente, que era, olha, parecido com a maneira como nós tratamos, como hoje é entendido, e bem a orientação sexual, que é algo que tu és e, portanto, não é uma escolha, não é? E a fé é algo que tu és e, portanto, não questionas, não tens que discutir se Deus existe ou não existe, porque não faz sentido. Há um grande amigo meu que me diz, desde os nossos tempos de adolescente, que me diz, com quem eu tenho as discussões, um amigo meu que é ateu agnóstico, que me diz, desde os nossos tempos de adolescência, diz-me assim, eu não tenho a graça de ter a fé, eu não tenho a graça da fé. De certa maneira, é verdade que Deus dá a graça da fé, ou seja, Deus reforça a nossa máquina cognitiva. Eu acredito nisso, que Deus reforça a nossa máquina cognitiva para nos ajudar a ler os livros certos, a encontrar as coisas certas e a compreender as coisas. Ou seja, eu acredito que a graça de Deus atua na minha vida, ajudando a compreender estes conceitos. Eu acredito nisso, seriamente. Mas a pessoa pode pedir. Jesus ensina: pedi e ser-vos-á dado. Bater à porta e a porta abrir-se-á. Ou seja, essa desculpa desfarrapada do ateu ou do agnóstico que diz: eu não nasci com fé. Pede-a e não feches a porta, sei lá, bater à porta, não é? Sim, mas é um raciocínio circular, não é? Porque para tu a pedires tens que pelo menos ter lá qualquer coisa, não é? A definição de fé é essa, dar um passo de confiança, mas é uma confiança com razões. Sim. É uma confiança com razões. E essa é que é a parte que não se pode perder de vista. Eu não confio no pai de santo de um terreiro brasileiro. Eu confio num padre. Sim. Há um argumento, acho que era do Henry James, que ia nesse sentido. Do conhecimento sem provas poder justificar-se para aceder a uma realidade maior do que a qual não... Sim, e se eu tiver exemplos em contrário, eu ando para trás, não é? Por exemplo, um dos exemplos em contrário mais fortes que temos hoje, que é uma das raízes do problema do mal, é o abuso sexual de menores. O abuso sexual de menores é um fortíssimo argumento para nos afastar da Igreja Católica, não é? À superfície. Depois, curiosamente, esse escândalo, quando é aprofundado na sua podridão, esse escândalo revela uma série de coisas interessantes que eu gostava de brevemente comentar. Revela, por um lado... Já agora, desculpa, era o William James. O escândalo do abuso sexual de menores, que aparece numa altura de uma perda da fé generalizada e de um desleixo do ensino, não é coincidência. Eu não posso prová-lo, nunca estudei isso a fundo, mas eu acho que um sociólogo do catolicismo poderia tentar fazer este exercício, que era analisar o decaimento nos batismos, nos casamentos, nas vocações e nos padres e nas freiras, o decaimento nos números, e comparar isso também com o abandono de programas rigorosos de ensino católico, não é? O abandono da doutrina sólida ensinada desde o berço, não é? E como é que isso se compara com o crescimento dos casos de abuso de menores, porque curiosamente, na década de 50 e 60, é quando estão já velhinhos os nossos grandes intelectuais católicos. Em Portugal havia padres jesuítas, muitos, dominicanos, que eram grandes cabeças, que já eram velhinhos dos anos 50 e 60. E curiosamente nós temos uma nova geração, que começa a entrar nos seminários, com o espírito Maio de 68, que já não tem a escola intelectual dos seus antecessores, que já vai mais numa onda de Deus é amor. Claro que Deus é amor, mas percebes o que eu estou a querer dizer, uma onda mais o Woodstock da coisa, e que o rigor intelectual já não é rigor. Mas onde é que daí vais parar aos abusos sexuais? Vou parar em que, quando há um desleixo, nós somos corpo e alma, quando há um desleixo da mente, entram ideias que são porcaria. E se eu não tiver a mente arrumada, eu não consigo governar bem a minha vida. Ou seja, uma mente desorganizada, uma fé fraca intelectualmente e pouco trabalhada, pouco rezada e pouco pensada, ou rezar e pensar são duas coisas igualmente importantes, não é? Abre a porta para a desgraça e para o colapso moral. Já para não falar em coisas mais mundanas, não é? Ou seja, deixaram-se fazer critérios de seleção rigorosos como havia anteriormente. Qualquer tipo entrava nos seminários nos anos 60, 70 e 80. Mas eu não queria muito por esse tema, que é um tema até bastante indigesto para esta hora do dia. Mas para dizer que a podridão que hoje em dia vemos dentro da Igreja pode ser vista de um ponto de vista de explicar outras crises que vemos na Igreja, que estão a acontecer de forma sincronizada. Claro que correlação não é causalidade, mas é interessante seria giro procurar algumas relações de causa e efeito aí. Algum sociólogo pode tentar fazer isso. O que eu acho mais interessante também é pensarmos que, com toda a porcaria que há dentro da Igreja, não é? Nas mais altas esferas da Igreja, desde o mais pequeno ao mais poderoso na Igreja, com toda a porcaria que existe, e que sempre existiu, na verdade, desde São Pedro, não é? Sempre existiu.
nós não destruímos a igreja. Há um argumento engraçado que alguém costuma fazer. Eu acho que esse argumento já sabe onde é que ele vem. É giríssimo esse argumento. E com isto eu prometo que já não vou falar mais. O Decameron de Boccaccio, que é uma obra do Renascimento muito divertida, em que um grupo de amigos estão fartos da peste de Florença e juntam-se no campo a conversar sobre a vida e a contar histórias uns aos outros. Senhoras e senhoras, é uma coisa muito, muito aristocrática, muito respeitoso. É uma espécie de uma canção de amigo, como nós poderíamos dizer, mas em conto, em que tudo é muito respeitoso, não há cá abusos de proximidade, mas há as senhoras e os senhores, e eles são todos jovens, muito jovens, e não querem pensar na morte. Em Florença toda a gente está a morrer com a peste, mas eles vêm para o campo, fazem banquetes, trazem comida, fazem um piquenique e conversam e contam contos. E um dos contos é um conto muito giro. É um conto no qual um cristão medieval tinha um amigo que era judeu. Judeu, portanto, não batizado, judeu praticante. E este amigo judeu estava com algumas dúvidas de fé. Pois, eu não sei, Jesus Cristo ser o Messias. Estou a parafrasear, que eu não me recordo bem da história como o Boccaccio conta no Decameron, mas a história é muito bonita e é muito antiga. E, no fundo, a história vai mais ou menos assim. Diz o amigo, eu posso te ajudar a conhecer melhor a minha fé, para tu compreenderes que Jesus é o Messias, porque o judaísmo não está errado, é preciso superá-lo, etc, etc. Aquelas argumentações típicas. E diz este amigo judeu, eu tive uma ideia, dado que a vossa religião é tão bem organizada e tão hierárquica e tão bem estruturada, eu decidi que vou fazer uma viagem ao coração da cristandade. Eu vou a Roma, porque eu quero ver as igrejas mais importantes da vossa fé. Eu quero estar lá, quero pisar com os meus pés e quero falar com as pessoas que lá estão e quero conhecer essas grandes bispos e esses grandes cardeais. Quando ele diz isto, o amigo católico fica aterrorizado. Aterrorizado. E ele pensa, isto não pode acontecer, porque ele vai voltar de lá e nunca mais se vai converter, porque ele vai chegar a Roma, vai ser horrível, não é? Só vai ver... Talvez veja a arte bonita, mas o resto é horrível. A parte humana vai ser tenebroso. É bonito porque o Boccaccio descreve isto na Idade Média, ou seja, nada disto é novo, não é? Estes maus exemplos que a Igreja sempre teve, não é? Que somos todos nós, não é? Não é a Igreja em especial, somos todos nós. A Igreja não tem pretensão, não é, de nos tirar de nós esta inclinação para o mal, nesta vida, pelo menos. E o amigo judeu vai, e nunca mais diz notícias nenhumas, e quando ele volta, o amigo católico está cheio de medo. E pergunta um bocado de medo. Então, conta-me lá essa tua ida a Roma. Ele diz, batizei-me, batizaram-me, já sou católico. E ele ficou admirado. Mas batizaram-te como? Sim, em Roma. Fui batizado em Roma, decidi batizar-me em Roma. Mas como? Mas não ficaste chocado? Não houve nada que tu tivesses visto, que tivesse incomodado muito? E ele, sim, vi coisas chocantes. Vi simonia, vi abusos de todo o tipo, vi glutões, vi luxúria, vi coisas horríveis. Então, batizaste? Exatamente. Se vocês não conseguiram destruir isto, é de Deus. É tão bonito esse argumento. É um argumento antigo e muito, muito, muito engraçado. Boa maneira de terminarmos. Pela resistência. Só pode vir de Deus. Olha, obrigado, Bernardo. Obrigado. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Visitem o site 45graus.parafuso.net/apoiar para ver como podem contribuir para o 45 graus através do Patreon ou diretamente, bem como os vários benefícios associados a cada modalidade de apoio. Se não puderem apoiar financeiramente, podem sempre contribuir para a continuidade do 45 graus, avaliando-o nas principais plataformas de podcast e divulgando entre amigos e familiares. O 45 graus é um projeto tornado possível pela comunidade de mecenas que o apoia e cujos nomes encontram na descrição deste episódio.